Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com os irmãos Chuno e Fanny, da Tabok Factory. Muito obrigado, Chuno e Fanny, por toparem participar aqui comigo do KyopoCast. Prazer, Juno, tudo bom? Olá, boa tarde, eu sou a Fanny. Obrigado por já ir se apresentando também. É bom que quem tá conseguindo assistir já vai saber quem é quem. Eu sempre peço para quando o convidado chegar, fazer a sua auto-apresentação. Ah, tá, então já era a apresentação. Não, agora que você faz, você tá certinho. Falou seu nome, mas agora eu quero saber um pouquinho mais. Eu quero saber o Chagi Soge. Aquilo, não sei se vocês já viram nas séries coreanas, quando um aluno é transferido de escola, então ele fica lá na frente de todo mundo, dos alunos novos, a professora fala, se apresenta aí, Sim. e ele fala brevemente quem é ele, e aí pro pessoal saber quem são vocês, e também uma ideia do que a gente vai falar hoje. Quem quer se apresentar primeiro? Primeiras damas ou primeiros mais velhos? Mais velhos. Vocês que decidem. Tanto faz. Vamos lá, Chuno, então vamos com você. Tudo bom? Meu nome é Chuno, tenho 33 anos, sou casado, tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Hoje trabalho no Dabok, né? Eu cuido da parte administrativa e logística das lojas hoje. É isso. Ok, e você? Eu sou a Fanny, eu tenho 28 anos, eu sou formada em gastronomia. Eu também estou trabalhando agora no Dabok e eu fico mais na parte dos restaurantes e da parte da qualidade. Tá. A gente tá falando aqui com 2 irmãos que cuidam da... Vocês falam Dabok? É que, na verdade a gente fala como Tabok, né? Aham. Só que o pessoal não consegue falar, então virou Dabok. É igual quando eu tava perguntando, assim que o pessoal chegou, eu perguntei pra eles assim, como que vocês querem que eu fale o nome de vocês? Aí falou Chuno, eu falei, mas o pessoal chama de Chuno mesmo? Não, chama de Júnior, né? E Fanny também chama de Fanny ou Fanny, chama como? Às vezes vai Vani, às vezes vai... A gente vai aprendendo, né? A gente vai acostumando com a forma que as pessoas vão nos chamando. Eu faço uma pequena pesquisa, tá? Para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho mais de informações com quem a gente está falando e sobre o que a gente vai falar hoje. E se tiver alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam novamente, tá bom? Fanny e Chuno são irmãos e cuidam da Tabok Factory, uma fábrica de tok, bolinhos feitos com farinha de arroz e que existe há mais de 15 anos. Fanny é formada em gastronomia e é a filha caçula da família. Chuno é formado em administração de empresas e é o filho do meio. A mais velha da família, que se chama Maria, é formada em marketing e, apesar de trabalhar em outra área, em outra empresa, costuma ajudar nos momentos que a Tabok precisa. A Tabok hoje expandiu a sua área de atuação, não sendo apenas uma fábrica de tok, mas também sendo restaurante com 4 unidades espalhadas pela cidade. Dá para administrar 4 restaurantes assim? É fácil? Não, mas Quando, a gente o quarto restaurante foi quando? Vai 2 meses agora, vai Vai fazer 2 meses. E vamos voltar mais ainda no tempo. O Tabok virou restaurante quando? 12 anos. Faz uns 12 anos já. Na Ribeiro de Lima mesmo. Isso. A gente, assim, como qualquer outro coreano, a gente começou com roupa. Tá. A primeira coisa, a gente é estrangeiro, a gente veio do Paraguai. E meus pais, eles Você também nasceu no Paraguai? Nasci. Assunção? Nós 3. Tá. Assunção. E em 97 a gente veio pro Brasil. E meus pais começaram com roupa, vendas e tudo mais. Aí minha mãe, ela sempre gostava de cozinhar. Aí ela falou que não tava mais dando. Aí ela falou, vamos fazer restaurante. A gente morava no Paris naquela época. E aí vocês fizeram o Orinará. Isso. Eu ia nesse restaurante. Eu tinha loja de roupa. mentira. Eu também tinha loja de roupa no Brás. É da raiz. E era um baita restaurante. Foi quando eu comecei a gostar de carne de pato. É bem assim, diferente. Assim, Não tinha nenhum lugar especializado Não. em pato até Isso. então, né? Podia até ter pato em um restaurante ou outro, mas lá era... É especializado em pato. Mas vocês eram muito pequenos ainda naquela época, né? Você já... A gente já ficava um pouco mais assim na cozinha, ajudava a servir. Mas a gente era Era menos de adolescente. 20 anos. Era criança. Tá. Te ajudava bastante. Era a casa de vocês? Era. Porque era uma morava casa, em né? cima. A gente morava em cima. E Sim. aí fazia Orinará sem fazer parou confecção, fazia só restaurante. A gente ficou uns 2 anos fazendo assim e o pessoal tava gostando bastante. Só que aí eles estavam falando que era muito longe.
Tinha que ir pro Centrão, que é o do Bom Retiro, né? E pra mim era o contrário, porque a minha loja era no Brás, e no Brás tinha poucas opções de restaurante coreano. Então era assim, perfeito, assim, era uma comida boa, era poder fechar a loja e esperar, esperar passar o trânsito no Brás já jantando. Por isso que pra mim funcionava. Aí eu lembro quando vocês mudaram pro Bom Retiro. Mas mudou pra Ribeirão de Lima. Não, era outro lugar. Newton Prado. Ah, lembrei. Aquele prédio Perto da família andares. Carvalho, ali da padaria. Isso, naquela rua. Lembrei. Agora, eu não lembro se eu cheguei aí lá ou se eu só passava por lá, porque a minha esposa morava do lado ali, na Mas mesma naquela rua. rua a gente mudou o prédio 2 vezes. Tá. A gente ficou um pouquinho mais afastado da Carvalho. Aí ficou acho que uns 2 anos também. Aham. Aí depois a gente conheceu a segunda dona Do do Tokjip. Tá. Aí nessa que a gente começou a entrar no ramo de Tokjip / restaurante. Ah, entendi. Ah, é verdade, porque lá era outro nome de Tokjip, né? Era o Bok. Obok, entendi. E aí, vocês estavam fazendo um restaurante, conheceram a dona do Obok Tokjip, que na verdade é a segunda dona, né? Isso. E aí, que vocês, aí que aprendeu aí que aprendeu o negócio do Tog, o comércio do Tog? Era meu pai, né, que fazia. Era mais meu pai que ficava na parte do TOG. E já tinha os funcionários que acabou sendo transferido, né? Uhum. E minha mãe ficava no restaurante. A gente, nessa época, já não tava muito dentro das coisas, que a gente já tava indo mais escola, começou a entrar faculdade, etc, né? Depois ficou fazendo os dois lá. Entendi. Urinará e Tokjip. No mesmo lugar, né? No mesmo É verdade, lugar, eu lembro que era meio... Atrás, lá no fundo, era o Tokjip. Aí, a partir daí, que a gente foi depois de uns... Quantos anos? A gente ficou uns 3 anos lá. 3, 4 anos, Aí que aí depois foi a pra gente Ribeiro mudou de pra Lima. Ribeiro de Lima. Entendi. Então, vocês... Mas assim, quando vocês mudaram para Bom Retiro, vocês também mudaram de casa ou continuam morando no Paris? Continuou lá A no gente Paris. continuou E morando aí, lá. aí virou sua casa, não era mais casa-restaurante. E aí, então, vocês ganharam uma baita casa, porque deixou de ter um restaurante embaixo. O que virou embaixo que era um restaurante? Aí embaixo virou quarto, sala. cozinha. Uma casa mais confortável, Isso. grande. E aí era vinha- bem grande. E aí vinha trabalhar aqui no Bom Retiro. Mas vocês na época não estavam vindo Não. trabalhar. Era escola. Vocês estavam na escola, entendi. E aí, quando que vocês resolveram entrar, então, no negócio dos pais? Vai fazer 4 anos. 2019. Foi quando nosso pai faleceu. Ah, Aí eu já tava na área de gastronomia e meu irmão já tava. Ele trabalhava na mesma empresa que a minha irmã. Tá. Ela era a parte Financeiro. de financeiro. que a sua irmã tá hoje. Aí ele ia casar e tudo. Aí minha mãe ia ficar sozinha na parte. E era só o Tokjip e o restaurante que tinha. Só tinha aquela unidade. Na Ribeiro de Lima, na já. Ribeiro de Lima, só tinha esse. Aí eu saí primeiro do emprego pra entrar e começar a ajudar ela e entender um pouquinho como que meu pai trabalhava. Aí desde então a gente começou. Aí meu irmão decidiu sair também. Aí ele começou e a gente começou a ir junto. Mas vem cá, você tava na escola, colegial, eu vou fazer faculdade, aí você resolveu fazer gastronomia. Na verdade, antes da gastronomia, eu fiz comércio internacional. Tá. Eu fiz quase 2 anos, aí não bateu comigo. Aí minha mãe falou assim, vai pra Coreia. Aí eu passei 6 meses lá, aí fiquei fazendo curso de panificação, confeitaria, barista. Aí eu comecei a ficar mais Você interessada. fala bem coreano. Eu me viro bem. Tá. Me viro bem, porque a gente morava com a avó em casa, então a gente ficava falando coreano desde pequeno. Vocês vieram do Paraguai pra cá com quantos anos? Em 97, eu vim Então- com 2 anos. Ah, tá. Por isso que o sotaque é 0. E você tinha quanto? Tinha 7. Ah, mas você também não tem um sotaque, A educação foi toda feita aqui no Brasil. Aham. A sua irmã mais velha tem? Sotaque. Também não. O pessoal fala que vocês têm sotaque do Paraguai? Não, tipo, em coreano, assim, sabe? Ah, quando você fala coreano. Não, assim, quando eu falo em português, o pessoal fala que eu tenho um pouco de sotaque, assim. Imagina. Imagina. Sério mesmo? Mas entre os coreanos ou entre os brasileiros? Entre os brasileiros. Ah, não, imagina. Primeiro que a gente é assim, vocês estão há muito tempo em São Paulo. paulista, né? E aí eu falo, paulista não tem sotaque, o resto do Brasil que tem. A gente não tem sotaque. Mas então, aí você resolveu ir pra Coreia já pensando em estudar panificação, essas coisas lá? Ou você foi tipo, vai pra Coreia e decide o que você quer fazer? Não, eu já tava pensando. Tá. Só que como eu tranquei a faculdade, eu não sabia direito o que eu queria de verdade. Aí foi mais pra abrir um pouco a minha mente, né? Aí eu gostei, aí quando eu voltei, eu me inscrevi na faculdade.
Na Coreia você tinha parente lá? Você ficava na casa de parente? Aí fica mais fácil. Aí eu fiquei 6 meses estudando e morando com meus primos e tios. E você já tinha ido pra Coreia antes? Não, naquela época foi a primeira vez. Tá. E você já foi pra Coreia? Nunca fui. Não? É diferente, né? É diferente. O curso lá era tipo como se fosse um Hagwon, um cursinho assim? Era um Hagwon e tinha máximo, assim, 6 alunos. Tá. É. Pessoa da mesma idade, mais ou menos? Não, tinha gente bem mais velha. Bem mais velha, né? Idade parecida. E o curso era, tipo, das 8 até 5 horas da tarde. Ah, é bastante Só fazendo, tempo. É bastante. Tá, aí você volta, então, querendo fazer gastronomia, mas assim, você não estudou nada na Coreia em relação à comida que pudesse ajudar na cozinha do que a sua mãe fazia, porque você não estudou, você estudou comida coreana. Não. Na verdade, assim, eu não tinha muito interesse na parte da cozinha. E nessa parte de hanshik, essas coisas não era muito minha praia. Tá. Eu gostava muito eu gosto muito de fazer confeitaria, panificação, então eu queria um pouco mais essa parte para futuramente depois abrir uma cafeteria. Aí eu entrei na cozinha agora mais por causa dos casos que foram acontecendo e tive que repassar isso, ensinar para os funcionários como que é essa parte da culinária coreana, então eu acabei aprendendo no meio disso tudo. Não fica um pensamento assim, nossa, devia ter aproveitado na Coreia e ter aprendido hanshik mesmo e para voltar aqui já com mais conhecimento, mais... Então, eu fui recentemente agora com a minha mãe. Aí eu voltei, só que eu vim com esse lado não da parte do hanshik, mas de trazer um pouquinho da confeitaria coreana. Ah. A gente já faz toque, já é um pouquinho da confeitaria, né? Só que eu queria trazer um pouco pra pessoa entender mesmo, né? Daí eu trouxe, é que eu não trouxe pra você, né? Não consegui trazer, mas a gente já tá produzindo yakgwa. Tá, sei, o docinho. E a gente já tá produzindo pra virar, acabou virando uma sobremesa nos restaurantes. Ah. Então a gente fala que é, tipo, desde a época lá onde tinha o Império, tudo, né, dos reis. E a gente tá trazendo isso aos poucos. Que legal. E o pessoal tá gostando bastante. Tá, mas então a decisão de fazer o restaurante, na verdade, então... É natural, assim, eu imagino que as pessoas imaginam, a gente vai gravar com vocês, eu imagino que as pessoas pensam, né? Por que de uma fábrica de toque virou um restaurante? Mas na verdade é o contrário, né? Era um restaurante que acrescentou uma fábrica de toque, né? Só que eram como se fossem dois negócios separados, porque o restaurante chamava como na época, na Newton Prado, e assim que mudou, já era esse nome? Sempre foi Obok. Não, o restaurante. Então, na verdade, no começo foi Obok. Tá. Quando a gente adquiriu a empresa de toque, então o restaurante virou Obok / Orinara. Tá. Entendeu? Mas aí depois Orinara foi sumindo e ficou Obok. Achei engraçado como vocês abrasileirar o nome, tipo, assim, naturalmente, porque você fala Orinara, Obok, assim, eu fico na minha cabeça Orinara, Obok, sabe? Só que sai da boca de vocês, que são os proprietários de forma brasileirada, tão natural. Isso é bom, O pessoal até fala assim que apelido só pega quando você não gosta, né? Então, por exemplo, era natural, por exemplo, você falar... Você ficar corrigindo as pessoas de... Não, é Orinará, é Obok. Mas vocês já aceitaram e vão... Já vai. Importante é que comprem, né? Então, aí no Prado, eu lembro que tinha essa confusão, porque era Orinará / Obok. É isso. Né? Mas aí teve um momento que ficou um nome só. Que virou Dabok. Que a gente mudou... Juntou os dois, é por isso que... Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O Obok é porque tinha o Duno antigo e a gente queria mudar também, né? Aí a gente mudou de... Na verdade, o significado do Obok é 5 sortes, né? Aí a gente mudou de Ta, que é toda a sorte. Ah, tá. Aí a gente colocou Dabok. Entendi. E que serve também como se fosse o nome de um restaurante. E aí juntou tudo em uma coisa só. Então, na Ribeiro de Lima já era... Ainda ficou um tempo com os dois nomes lá também, não ficou? Dabok, mas aí depois a gente trocou tudo, virou tudo Dabok. Isso foi ideia de quem? Não, foi tudo junto. Minha mãe, eu e minhas irmãs, a gente... Mas vocês já estavam no dia a dia do restaurante também, não? Quando teve essa ideia? Quando mudou pra Ribeiro, já tava só meus pais na época, né? A gente ainda... Ele tava em Piracicaba. Tá. Que ele trabalhava lá. E eu tava já começando a faculdade, né? E lá era conhecido como Quinzão. Era um restaurante. A gente não fazia mais Urinará, que era só por pedido mesmo, assim, né? Aí minha mãe começou a fazer, tipo, um PF coreano. Ficou conhecido como Quinzão pelas pessoas que iam comer lá. Porque ela começou a deixar acessível a comida coreana, tudo por R$15. Tipo, tamanducu, sei lá, sundubu, pibimbap, tudo por R$15 na época. Nossa, quando isso, mais ou menos?
Já tem uns 6 anos, 7 anos. 8, 7, por aí. Nossa. Que ainda meu pai tava lá e ele que ficava servindo as pessoas, né? E Muito barato, não? muito na época, né? Na época era muito barato. E tinha o prédio do HSBC, Aham. tinha curso de coreano. Então os alunos iam muito pra lá. Então sábado fazia fila. É. Porque Aqui era do barato, lado. comida coreana, eles estão aprendendo coreano. E aproveitavam e ficavam falando coreano pra tentar e treinar, né? E a conta fechava? Tipo, dava pra ganhar dinheiro vendendo almoço por R$15? Vendia porque a gente não tinha muito funcionário na época na cozinha. Era minha mãe cozinhando, meu Mais pai uma. lavando louça, uma atendente. Aí sempre eu e minhas irmãs a gente indo lá trabalhar. Tá, por isso que a conta fechava. Isso, no restaurante sim. Aham. Né? E ao mesmo tempo, ainda tinha a fábrica de toque. Isso, mas Sim. aí os funcionários faziam. Já faziam tudo lá. Que a fábrica de toque não vendia o toque lá, vendia, na verdade, Nas mercearias. nas mercearias. Isso. O foco era sempre as mercearias, né? Aham. E era todos os tipos de toque? Sim, sim. Tá. Todos. E aí, fazia almoço a R$15 já era o nome Tabog, então, Isso. nessa época. E aí, quando que subiu pra 16, 17, R$18? Assim? Inflação, né? Eu fico imaginando que deve dar um medo subir o preço, né? Porque você fica pensando assim, do Sim. tipo, que o segredo do negócio é por causa do preço. Mas hoje, a gente aumenta o preço, mas a gente tem os clientes fiéis ainda, né? Aham. Então, mesmo sendo, por exemplo, hoje o nosso bibimbap mais barato é 35, né? O vegetariano. Tá. A gente vê nos outros restaurantes hoje é 50, Aham. R$60. Aham. Então, a diferença ainda é muito grande. E é com panchan tudo assim? 5 panchan, ovo e arroz. E assim, né? A gente coloca o panchan, só o kimchi, que a gente mesmo produz. Tá. Minha mãe, ela trouxe assim, ela tentou trazer uma culinária coreana muito simples. A gente fala que a gente serve uma comida caseira, que a gente come desde criança. Aham. Então, toda a receita, tudo que a gente serve no restaurante são comidas que a gente comia a tempero da minha avó. Que minha mãe, ela aprendeu tudo com a minha avó. A mãe dela. A sogra dela. Tá, a mãe do seu pai. Né? Ela aprendeu tudo porque minha mãe não cozinhava, então ela aprendeu tudo com a sogra dela. Aham. Aí, desde então, minha mãe, assim, como também não tinha muito dinheiro e tinha que fechar a conta e tudo mais, ela trazia vegetais muito mais simples. Ela fazia um panchan do bibimbap só com cenoura, Aham. só com repolho. E aí mistura tudo que vira o bibimbap e o pessoal enlouquecia, né? Mas quando você fala assim, era um PF coreano de R$15, eu imagino assim, porque PF quer dizer o quê? Prato feito. Então, quando você vai no boteco almoçar, tem o executivo, e aí vem numa bandejinha, todos arroz, feijão separado, a proteína separada, e tem o PF que já vem tudo montado num prato só. Por isso que é mais barato, é uma porção um pouco menor, mas já resolve. Aí quando você fala PF coreano, eu imaginei que fosse o quê? Só a comida mesmo, porque o restaurante coreano tem muito desperdício e fica muito caro, porque tem muito panchan. Então eu imaginei que fosse... panchan é só o kimchi. Ah, panchan é só o kimchi. É só o prato principal e o kimchi. Por isso que... Ah, entendi. Aí o bulgogi é tipo metade arroz, metade carne. Tá. O cheio, mesma coisa. É literalmente então, o PF mesmo. Então, isso. Ah, tá. Visão. E acho que foi uma ótima sacada, né? Porque o que deixa o restaurante, assim, caro e às vezes pouco rentável, porque antigamente, antes de popularizar o restaurante coreano, o que eu via de pessoas indo no restaurante coreano em 2 ou 3, pedindo um bibimbap pra dividir em 2 ou 3 e sair satisfeito, porque tem um monte de panchan lá, né? E aí o pessoal... Tanto que aí os restaurantes começaram a fazer o quê? Antigamente não existia isso no cardápio de quantos panchan vem com cada prato, né? Porque o pessoal começa a abusar. Pra vocês não, é o básico, é o prato principal. E o kimchizinho. Mas ainda é assim hoje, tá bom? Ainda é assim. Não teve a essência. Entendi. Ah, que legal. E isso daí na Ribeirão de Lima, e aí começou a fazer o restaurante dessa forma, simplificado, sendo um prato e um kimchi, que é como funciona a grande maioria dos restaurantes na Coreia, né? Restaurante na Coreia que tem um monte de panchan assim, são poucos. A grande maioria é a especialidade da casa e 1 ou 2 kimchi no máximo, assim, né? E aí... Você que foi a primeira a entrar no restaurante, a ajudar a trabalhar de full time, né? Porque até então vocês ajudavam nos sábados, no dia. Domingo também abria. É porque a gente fazia talk tip, né? De domingo também. As igrejas pediam, as mercearias pediam. Nossa, tinha que trabalhar de segunda a segunda. Ah. Até hoje é. Ainda assim. Até hoje é. Mas agora vocês conseguem se revezar, pelo menos, porque são mais pessoas? Agora nas unidades a gente já tá colocando, assim, mais gerente, né? Que consegue dar um suporte maior.
A primeira loja que vocês abriram fora do Bom Retiro foi qual? Na Saúde. E foi também Taboco. Isso. É que no meio termo a gente acabou comprando uma pessoa que ela ia embora pra Coreia e ia deixar o restaurante dela. De frango frito. De frango. Chiquinho, não sei se você lembra, que tinha lá na Na Amazonas e depois mudou pra Guarani. É. Sei. Aí quando tava na Guarani, a gente acabou adquirindo a loja deles. E isso foi parte da pandemia, no meio da pandemia. Tá. Aí a gente adquiriu e desde então a gente pegou. E ainda tem na Guarani? Tem um... Não, a gente entrou saiu de lá. outro. Tá. Mas entrou um outro. No mesmo lugar? Isso. Ah, tá. E aí, mas vocês ainda fazem frango frito também? Fazemos. É o carro-chefe. É o carro-chefe do Taboco? É. Ah, é? Era Tabo e Chiquim. Aham. A gente Então unificou a gente tudo unificou agora. tudo também de novo. Não existe mais chiquinho. Não. Tá. Hoje todo mundo é... Todas as lojas são da Boc, O pessoal que talvez tá ficando perdido. Era o Bok, era Orinará, o Bok, e Chiquim. Ainda tem o Chiquim, mas juntou tudo. Isso. Porque Taboco são todas as Isso. sortes e tudo. Faz sentido. E engolindo tudo. Calma aí que o meu fone caiu. Pausa. Pronto. Faz sentido, entendi. Isso daí é uma coisa, então, porque pelo que eu entendi, o Bok também foi assim, né? Era um negócio que vocês foram adquirindo. É que ao longo da vida dos nossos pais, a gente teve dificuldades, que nem qualquer imigrante aqui no Brasil, né? Então, ao longo desses 10 anos, vamos dizer, a gente adquiriu o Tokchi, a floricultura. Floricultura. A gente... Haka, que é negócio de cereais, sabe? Cereais também, torragem. A gente teve um espetinho lá na Joaquim Murtinho também. Tá. Entendeu? Então a gente teve umas aquisições, né? Vai tentando. Mas assim, alguma dessas coisas vocês começaram do zero? Não, sempre a gente. Sempre foi pegando um negócio que não tava indo tão legal, vendo a oportunidade. Meu pai tinha muito esse negócio. Ele falava assim que aqui a gente no Brasil não pode viver só de uma coisa. Tá. Tem que fazer várias coisas, porque não consegue sobreviver, por exemplo. Então ele começou a fazer essas coisas. Começou a floricultura, cereal, sei lá o quê, de restaurante. Tirando pra todos os lados pra, né? Ver o que vai dar certo. Sobrevivência, né? Mas o Orinará também foi uma coisa que ele adquiriu ou ele começou do zero? A gente começou do zero porque na época a confecção tava ruim. Né? Isso a gente tá falando de 15 anos atrás. Pra gente estava ruim. Então eles acabaram vendendo tudo que tinha pra abrir o Orinará. Então a casinha foi o inicial. E aí depois, então, vai conhecendo oportunidades de negócio, seu pai vai abraçando. E era esse o espírito dele. Isso. Pagava o valor do negócio e a gente começava. Cara, como é que fala? É literalmente aquele espírito empreendedor, né? De não ter medo também. Porque eu ficaria desconfiado. Por que ele tá me vendendo um negócio que não tá dando certo? Por que eu comprando esse negócio vai dar certo? Né? E ele não tinha tempo ruim. Então, vamos lá, vamos listar as coisas que já na hora. Então, começou com o Orinará, aí depois fez o Orinará, e aí pegou o Tokchi, e aí depois mudou pra Ribeirão de Lima. Não, antes da Ribeirão de Lima, teve o Pancan, que é cereais. Cereais, que tipo de cereais? É tipo o Misucaru. Tá. Isso aí ele chegou a fazer um tempo. Ainda faz. A gente ainda faz também. Tá. Ainda faz. Aí vende isso pros mercados. Isso. Tá. Lote. Entendi. E aí entra como Taboco também isso. Sim. Agora, antigamente ele devia ser outro nome. Sim. Você lembra? Porque era a marca que vocês tinham comprado, a família tinha comprado. Depois mudando pra Ribeirão de Lima. Aí de lá pegou floricultura. A floricultura ficava na Ribeirão de Lima. Ela ficava na Joaquim Murtinho, do lado do espetinho. Tá. Aí a gente mudou tudo pra Ribeirão de Lima. Tudo. Ah, fazia espetinho também na Ribeirão de Lima? Sim. Tinha uma casa de espetinho. Tá. Teve uma época. Mas o espetinho é pra servir pras pessoas comerem. Sim. Tá, não é pra vender pra mercado. Não. Tá. Era restaurante mesmo. Tá. E a gente teve o Odem também. A gente comprou uma máquina de Odem. Meus pais faziam, né? Que meu pai, ele ia de madrugada lá no CEAGESP, né? Então, o CEAGESP tem floricultura e peixes, né? Então, eles iam de madrugada pra lá. Aproveitava e fazia tudo já, comprava. Meu pai comprava o peixe e minha mãe ia pra parte das flores. Tá.
Aí já iam os dois de madrugada, Nossa. voltava. Que guerreiros. Eles pegavam peixe, eles tiravam, limpava tudo, passava na máquina, eles faziam a massa do odém, Aham. com toda a parte do tempero. Aí eles tinham que fazer, né? Modelar pra fritar, que Aham. o odém é frito. Aí a gente vendia assim também. Entendi. E ainda faz o DEM também? O Não, odém a parou. gente não faz mais. Tá, muito trabalho. Porque Muito depois que trabalho. meu pai faleceu, A gente cortou eu não várias quis ir coisas. mais. Eu não, Você é eu Jasper. não quis ir, né? Porque. Aham. Dá muito. Porque ou não, eles É muito trabalhavam rolê. praticamente 24 horas por dia. Aham. E era assim, coisas que eles na época estavam vendo que dava dinheiro, mas era só aquilo, né, que eles estavam fazendo. Tinha bastante barreira de língua com eles também, né? Porque a gente ainda não, na época, a gente não tava trabalhando com eles. Cada um tava na sua área, né? Aham. Então só ficava os dois, então eles ficavam muito fechados na parte do Bom Retiro. Quando meu irmão e eu, a gente entrou, que a gente começou a pensar, falou, vamos sair do Bom Retiro. Tá. Mas isso só aconteceu depois da Do morte, do falecimento do meu pai. É. Entendi. E aí, cereais, floricultura, ODEM. Pouquinho. E aí depois teve mais alguma coisa? Teve de informática. Eu abri, né? Eu Ah, abri tá. uma. Ele. Do lado do Ribeiro de Lima, eu abri uma loja de tintas e toner, né? Pra impressoras. Isso foi do zero ou você também compraram? do zero. Esse foi um negócio do zero. É. Tá, aí você já tinha saído da empresa, você já Sim, estava trabalhando sim. com seus pais Sim. e achou que. Ah, Isso, na verdade, foi tudo. Esse da impressora foi depois do falecimento do meu pai. Tá. Você imagina, acho que eu tenho tempo de fazer mais algum trabalho novo, acho que eu tô muito parado. Pra que dormir? Vou fazer mais um negócio. Ganhar um pouco mais de dinheiro a mais, sempre é bom. Tá. E ainda tem? Não, fiz só um ano, não deu certo. Aí depois disso a gente só focou nos restaurantes. E aí, desculpa a pergunta, mas seu pai faleceu quando? Em 2018. Finados de 18. 2019. Final de 18 ou final de 19? Não, foi 18. 18. Porque Final de eu casei em 18. 2019. É, Ah, foi tá. em novembro. Foi antes da pandemia. Isso. Sim, bem sim. antes. E aí, quando vocês. Aí, seu pai faleceu, aí pra ajudar a mãe e tal, resolveu todo mundo Sim. concentrar energia lá. E aí foi lá, né, antes mesmo da pandemia, que vocês abriram a segunda unidade. Foi. Na saúde foi antes da pandemia. Foi antes. Saúde foi antes. 2019, né? Antes da pandemia, um Tá. pouquinho antes. Isso, mas seu pai já tinha falecido. Isso, Já, porque abrimos, depois da morte, do falecimento do meu pai, a gente abriu o iFood, né? Do Bom Retiro. Viu que tava dando certo. Ah, antes da pandemia vocês já estavam fazendo A iFood. gente fez um ano antes da pandemia. Ah. Na época não tava dando certo, né? Mas aí a gente já tava com o sistema. Uhum. Aí entra a pandemia, aí a gente só continuou. Na pandemia a gente estourou, em questão do iFood, né? Porque vocês já estavam preparados, já Sim, sabiam como funcionava. Sim, isso. Entendi. Aí a gente abriu na saúde. Aí a pandemia, a gente não parou nenhum dia. Na saúde abriu antes da pandemia como salão. Salão, mas não podia, Não podia. né? Aí depois foi só delivery. Ah, quando abriu na saúde já. Tinha salão, tudo, mas não dava muito certo. Focou só no iFood. Tá. E É aí- quase como se fosse uma dark kitchen, Isso. praticamente. Aí nessa a gente também abriu mais um ponto de delivery no Tatuapé. Tá. Só que aí a gente ficou quase um ano, aí lá não deu certo. Aí a gente fechou e depois a gente viu e falou, vamos tentar. Aí a gente abriu na Liberdade. Como também ponto de delivery, né? Não, Imaginando lá, o delivery. salão. Aí já passou a pandemia toda, Tá. a gente só tava com a saúde e o Bom Retiro. Aí a Liberdade já tava normal, não tinha mais pandemia. E a gente colocou e A última foi a Liberdade? Não, a última foi Santo André. agora Ah, é o Santo ABC. André. ABC. Tá. E aí também pensando em delivery. Não, lá é salão também. Lá também é salão? Agora das 4, só o Saúde que tá delivery. Os outros têm salão em tudo. Mas também tem delivery. Tem. Também tem. Funciona normal os dois. Sim. Caramba, mas isso em tão pouco tempo, assim, 4 Eu unidades. acho que uma Sim. coisa assim também que estourou pra gente foi na pandemia. Teve esse boom do K-pop, né? Tá. Então começou as K-drama. pessoas quererem fazer comida em casa, vender comida coreana em casa. E os restaurantes começaram, as pessoas que começaram a querer vender coisas pra revender. Aham. Então eles estavam procurando a gente por causa do Tó. Ah. Porque foi também nessa época que a gente começou a. Meu irmão e a gente teve a ideia de fazer o tiji tteokbokki, Uhum. né? Porque normalmente colocava só o queijo por cima. Eu falei, mas fica sem graça, porque o queijo não tem lá Todo mundo embaixo, faz não isso. chega. Uhum. Aí a gente falou assim, a gente é tteokbokki, vamos fazer uma coisa diferente. Aí a gente não tava conseguindo chegar no modelo. Então a gente fez em bolinha.
Sabe, Aí, porque- sabe o Sompion? Sei. É a mesma máquina. Vocês estavam pensando no começo em fazer o cilíndrico com queijo dentro? Isso. Nossa, mas vocês chegaram a tentar fazer? Não, Sim. não, Ah, tentou, mas não dá. não Porque dá. falaram que tinha que ficar fazendo na mão. É impossível. Aham, exato. E imagina como que vocês iam... Sim. Aí a gente fez na bolinha. Vai ser a mesma massa e o recheio vai Aham. ser igual. Então só muda o modelo. E que queijo que coloca? Mussarela. Mussarela. Vocês também chegaram a pensar em botar outros queijos, fazer teste? A Ou gente- não? Não. Só pensou na mussarela, mas a gente testou várias marcas. Né, Tá. pra não perder a essência do tog, mas também pro queijo ser bem sutil e gostoso. Entendi. Aí a gente colocou esse que a gente tá agora. E no Tabou dá pra comer o cheese tteokbokki? Todos dão. Dá, todos. Na verdade, assim, o foco a gente tava fazendo pra produzir, pra vender pras mercearias, Aham. para as pessoas fazerem em casa. Aham. Só que agora o foco é o contrário, tá acabando tão rápido por causa dos restaurantes que às vezes não sobra pra vender nas mercearias. Entendi. É, É o carro-chefe hoje? Não, dos pratos é o frango é o frango. Tá. E por que você acha que é por causa das séries? também. Também porque a gente sempre fala, né? Não é como se fosse um frango passarinho, né? Então eles falam, vou experimentar. Aí eles veem a suculência, a crocância e todo aquele molho assim que vai envolvido no frango que é diferente pra eles. O que mais sai é Yamyeon Chicken? Yam chicken. Sai mais que o normal? Normal. É, Pros brasileiros? aham. Aí aquele que não gosta de apimentado come o shoyu com alho, né? Tá. Mas ele é apimentado, o Yamyeon, vocês Não, acham? não. É de É boa, mais né? adocicado, boa. é mais adocicadinho, né? Uhum. Mas o carro-chefe da fábrica de Tog é o cheese Tog? Não, é o Tog normal? É o tteokbokki e Tteokbokki. o cheese tteokbokki, os dois. Não, eu digo pra mercearias. Vocês não Ah. vendem tteokbokki pra mercearias. Só um pouquinho. É só o tteokbokki. Aquelas bandejinhas que a gente fazia antigamente, a gente Ah, não tá mais Extinguiu, fazendo. Parou. parou Ah, porque não tava dando aquele retorno. as bandejinhas de E- Tog doce. Isso. Tá. Tipo, em jar me. Aham. Então, a gente extingue elas do nosso catálogo. Então, Aham. a gente só faz por encomenda Uhum. pras igrejas ou festinhas e tal. E a gente só fornece o tteokbokki, o cortado, que é o tok, né? Uhum. E os cereais. E tem diferença? Vocês têm o de arroz e o de farinha de trigo? Ou qual que vocês fazem? Vocês fazem de farinha de... É, Só de 100% farinha de arroz. Isso, arroz. 100% arroz. Arroz japonês. Porque tem de trigo também, não tem? Assim, Na Coreia na eu vi Coreia. que tinha Eu já mesmo. comi na Coreia. Mas aí eu pesquisei, eu estudei um pouquinho, experimentei. É bem diferente também, Uhum. né? Porque a consistência, ele dura mais tempo também. Só que aqui no Brasil tem muito celíaco. Ah, e é uma vantagem do Tog, né? Porque essas coisas de arroz, né? Macarrão de arroz, até o soju, por exemplo, o pessoal que é celíaco procura por causa disso. Uhum. Mas, ó, fica entre a gente. A grande maioria nem é celíaco, de verdade. É porque viu que tem Ou gente que muito corta vegano glúten. também agora também. Então acaba virando uma porta para eles conseguirem comer. É pra não ter uma restrição alimentar. sim. Se dá pra atender todo mundo, por que eu vou fazer alguma coisa que vai ter acabar. E essa visão assim de vocês, tipo, isso aqui não tá dando certo, vamos cortar. Isso daqui tá dando trabalho, vamos fazer focar. É um pouco na contramão do que vocês tinham antes de, tipo, vamos fazer tudo. Todos os negócios. Como que foi essa mudança de mentalidade? Ou isso é de alguém de vocês? O números é com ele, né? É você que decide, daqui não tá valendo mais a pena e vamos É cortar? que ele foi vendo assim pelos números, né? Como que tá rodando. Como que tá Antigamente, entrando. um sistema mesmo de restaurante, se você for em restaurantes tradicionais do Bom Retiro e tal, você não vai encontrar sistema, Aham. PDV, essas coisas. Então, a gente implantou uns 2 anos atrás pra cá. Então, queira ou não, dá pra ver, né? Questão de gestão, né? Tá saindo tteokbokki tanto, Uhum. X tteokbokki, frango tanto. Frango agridoce é o campeão, porque hoje eu tenho números, né? Aham. Então, eu vejo, por exemplo, dos 7 tipos de sabores de frango, os últimos 2. 7? A gente tem 7. desde tradicional, agridoce, kampungi, curry e outros. Então, por exemplo, hoje kampungi curry não vende tanto, mas vende. Tá. Entendeu? Então, tem alguns pratos que a gente extingue e outros... Qual foi o último prato que você demitiu, que você lembra? Que você falou, isso aqui a gente tem que cortar porque acho que não tá mais saindo. Demitiu? De prato, É. bibinguksu. Bibinguksu? Uhum. Tá. E dá dor no coração cortar um prato assim ou vocês não se apegam? Então, Pessoal hoje da a gente tá... cozinha fica Hoje... feliz. Mas hoje a gente tá colocando outros tipos de pratos, né? Ah, é? Nossa, vocês me contando assim um pouco a história dos seus pais, aí eu lembrando também da casa lá no Orinará, assim, eu fico imaginando que talvez eles tenham um pouco que eu falo que a grande maioria dos
mais velhos têm, eles não são acumuladores? Nossa, muito. É que você não viu como que era a nossa loja. Meu irmão e eu, depois que a gente pegou os negócios, a gente fez a limpa. Nossa. Meu pai, ele tinha muita coisa. Dava pra tirar umas 3 caçambas. Não, assim, ele já era acumulador de negócios. Ele não pode ver um negócio não dando certo que eu preciso comprar esse negócio pra mim e fazer dar certo. Porque meu pai, ele fez faculdade de... Engenharia. Engenharia de mecânica. trem, sabe, na tá. Coreia. Então, ele consertava tudo. Entendi. Então, muita motor, máquina, Tinha peça. guardado. Tinha muita Tinha motor coisa de na 10 anos loja. guardado lá. Que uma hora ele vai precisar. Então, ele guardava muito. Aí, depois a gente fez a limpa e a gente começou a usar como estoque. Entendi. É. Porque, nossa, eu tô tendo assim, tentando fazer mais ou menos, como é que fala? Traçar um perfil, né, do negócio, de vocês, e aí a cabeça fica watagata, assim, porque, por exemplo, às vezes parece que vocês têm uma pegada minimalista, porque não tem panchan, né? Então fica mais, nossa, que legal, né? Um restaurante que não tem tanto panchan, ele é focado só em um kimchi, pronto. Mas vocês têm 300 pratos, então já entra em conflito de novo, mais ou menos assim, a minha cabeça fica indo e vindo. Muita coisa. É que a minha... até, assim, as ideias que a gente foi tendo também, né? Tipo, bulgogi, a gente pensa em bulgogi, a gente pensa em chapa, Aham. sei lá o quê, né? Não, mas a gente faz, tipo, no banho-maria, pra mantendo uma temperatura e depois finaliza no fogão e depois só despacha. Pra ser rápido. Mais rápido. Isso daí é a cabeça de quem? É sua de gastronomia? Da minha mãe. Tá. Porque ela viu que tava saindo muito e não Ah. dá pra ficar só refogando a carne crua na hora pra fazer a quantidade. E se você também deixar já pronto e muito tempo, depois ela vai Vai secando, ficar- vai ficando é. ruim. Entendi. Então ela fica meio pré-pronta no banho-maria. E só no fogão e já pra finalizar mesmo. E aí, como Rápidos. são vários pratos, assim, mas a cabeça de vocês começou a funcionar. A cabeça de vocês sempre funcionou pensando no delivery. Então, a praticidade, a logística de finalização para entrega é uma Mais coisa rápido. que. Isso. Então, apesar de ter muito prato, já teve um filtro antes de Sim. saber se realmente era viável trabalhar com isso. A gente trabalha com vários pratos, mas são variações, na verdade, né? Por exemplo, bulgogi. Tem o bibimbap bulgogi. Bulgogi topbap. Tá. Toshira bulgogi. Entendi. Tinha o japchae bulgogi também. Então Tá. acaba meio que sendo uma coisa só que acaba variando e depois a gente só divide. Aí Entendi. fica mais fácil pra rodar. Entendi. E você vai botar mais confeitaria, porque era a sua paixão, era o que você gostava? A gente tá pensando ainda, né? A gente queria, por exemplo, uma ideia que a gente tava fazendo e a gente colocou assim, a gente experimentou, era churros de tteokbokki, por exemplo. O tteokbokki frito, e aí depois passa lá Isso o vai ser uma das macarrão. sobremesas que a gente vai lançar nos nossos restaurantes. Né? Mas viaja bem Como assim? pro delivery? Não dá pra mandar pro delivery, Não, dá? pros salões. Restaurantes. Então nem todo... pra mandar pros restaurantes não de... Os seus restaurantes? nossos. Isso, nossos restaurantes. Então nem todos os pratos que vocês servem entram no delivery. Porque tem Isso. prato que não viaja tipo, bem. sopa não tem como. Sundubu não tem como. Aí é Lógico só que nas tem lojas. como, mas a gente prefere não mandar e não arriscar e chegar pro Que cliente. teve casos que a gente, no começo, a gente tava mandando. Só que aí chega no cliente, aí o cliente reclamava que chegava aberto. Vazou, sujou o bag Aí do motoboy. não tem como. Nossa, imagina se eu já som do Bobac no motoboy. Entendeu? Aí a gente ficava assim, não, vamos deixar. E, sim, cliente que pede de iFood sabe que não vai vir da mesma qualidade, não tem como. Mas aí a gente já pensou numa embalagem que pelo menos você consegue esquentar no micro-ondas. Como começou a viajar lamen, né? É. Os lamen começam a vir o caldo no saquinho no vácuo, que as pessoas sabem que vão ter que ir em casa finalizar o prato, sim. né? Acho que tteokbokki dá pra viajar bem? Não Viagem. viaja. Ah, A é? gente Segura? não coloca muito caldo também, né? Mas o tal não chega meio Não, seco, não, assim? Não. Ah, eu já achava que tteokbokki não fosse um prato que não fosse viajar bem. Entendi. Então, porque até agora que a gente fez, não teve nenhuma reclamação. O pessoal fala que chega bem pra eles. Tá. A grande maioria dos clientes, então, não são coreanos. Não. 98% são brasileiros. Isso em todas as unidades. Todas. Sim. Mesmo no Bom Retiro. Mesmo no Retiro. Quando vocês estavam aqui no Bom Retiro e pensaram em abrir uma segunda unidade, em nenhum momento vocês pensaram em entrar mais pra dentro do Bom Retiro? Não. Não. Sempre Foi fora. Por quê? Porque acho que o público coreano hoje tá muito fechado. E tá menor. É. Não. Tá. Então a gente viu, público brasileiro, por que não? A gente tá no Brasil, vamos pegar o Brasil todo, Tá. entendeu?
Mas vocês já sabiam que ia ter uma procura grande por conta do K-pop e K-drama quando vocês Então, começaram? Saúde foi a primeira unidade fora, né, do Bom Retiro que a gente falou, vamos testar. Então, assim que a gente abriu no Delivery iFood, bombou. Tá, Então, já no primeiro dia teve quase 20 pedidos. tá. Isso Isso é uma loja desconhecida até então na região, é isso, bastante. Entendeu? Então, daí em diante, só desenrolou. Tatuapé a gente abriu, mas não deu certo. A gente ficou desanimado. Uhum. Mas aí depois a gente, não, vamos tentar mais uma vez, que foi Liberdade. Tá, mas aí foi uma aposta muito mais cara, né? Sim. É um ponto mais caro e é fugindo também. Vocês imaginaram que a área de delivery ela seria uma área boa? Imaginando movimento de salão mesmo, não? É que eu não sei se você conhece a Américo de Campos. Eu passei lá em frente Passou? recentemente. É do lá- lado da Hello Kitty, né? É. Aham. Porque na pandemia, é que a gente passa aquela rua e a gente nunca percebe o que tinha lá, né? Tá. Mas antes era só um restaurante japonês. Aham. E era gigante. Aí parece que ele faliu na pandemia. Aí o proprietário, ele dividiu em 5, né? 5 lojas. Em 5 lojinhas. Tipo, super minúscula. E a gente pegou uma das casas. Só que só comportava 4 mesinhas. E a gente fez só aí a metade salão, metade a cozinha, né? Que Aham. ela ficou aberta. Só que aí, tipo, chega 6 pessoas, já pega 2 mesas. Aí as pessoas vão passando na rua e falavam, não dá pra entrar aqui. Então, tipo, não dá pra comportar a quantidade. Aí do lado ainda tava vazio. Então a gente fez um furo e pegou. Aí acabou triplicando o salão. Ah, na verdade, vocês pegaram uma loja pequena lá. Aham. Que São tinha. todas É eram 5. 50 metros quadrados. Tá. 5. Então já tinha uma hamburgueria, uma cafeteria, o The Coffee. Aham. Aí entramos na última. Acho que a Lagoapa também fica lá. Entrou. Lagoapa, assim que a Lagoapa entrou, a gente falou assim, não, aí só faltava essa loja do lado. Aí a gente falou, não pode. A gente não pode perder essa oportunidade. Aham. Então a gente Pegou. acabou alugando. Tinha outras 3 pessoas na imobiliária já com contrato. Falei pra imobiliária, não, você já tem todos os nossos documentos? Aham. Já adianta pra gente. Então a gente acabou pegando e... Aí, espírito acumulador mais uma vez. Tem um salão vagando aí, vamos pegar já, depois a gente vê o que faz, Então, né? mas, de 4 meses a gente aumentou pra 13 mesas. Tá. Então, questão de volume, né? De Você clientes paga. Porque você não precisou fazer uma segunda cozinha lá. Não. Não. A primeira Assim, cozinha. às vezes dá uma demanda muito grande, né? Tanto que a gente teve no começo... Liberdade é um público muito diferente, Tá. né? Tem muito gringo também, aí tem que ter uma adaptação melhor lá, né? Aí antes era só sistema de pegar pedido na mesa e tal, né? Só que tem mesas que você tem que ficar tipo 15, 20 minutos. Explicando a comida. Explicando, porque é uma culinária nova. Tá. Então as outras mesas acabam reclamando da demora. Aham. Aí agora, recentemente, vai fazer uns 4 meses, a gente implantou tablets nas mesas. Tá. Pedidos automáticos, né? O cliente vai lá, pede lá e já vai pra Isso cozinha. facilita pra quem já sabe o que quer, porque aquele cliente que Isso. precisa dos 15 minutos do garçom explicando ainda vai precisar disso. Pelo menos, mas dá um break pro cliente, pro atendente lá e pelo menos conseguir explicar. Aham. Porque as outras mesas, pelo menos, tem os tablets, tem todas as explicações. E já começa. E ele Já vai finaliza e conseguir. pede por lá. Isso. Aí já vai direto tudo pra cozinha E a ideia de buscar um tablet foi de quem? dele. Aí entra a administração. Tá. Vocês brigam muito? Normal, briga irmão, de né? Irmão, mas É. a gente... É porque a gente trabalha junto? Não, mas e porque vocês são de. Como é que fala? Áreas diferentes. E eu fico pensando assim, eu diria que vocês não brigam muito. Porque cada um tem uma especialidade, uma área que. tipo, Cada um cuida da sua área. A gente não briga mesmo muito assim. Mas normal. Vocês brigam por causa do trabalho ou por causa das coisas de família? Acho que a gente briga mais da família do que... Do trabalho. Do trabalho. Porque parece que tá funcionando muito bem, pô. Em Sim, pouco sim. tempo. Quem teve a ideia de abrir na Liberdade? Na verdade, tem uns amigos que eles têm loja de anime, essas coisas. Eles viam quase todo dia à noite jantar lá no Bom Retiro. Falei, abre lá na Liberdade, porque eles trabalhavam lá e tinham que se deslocar até o Bom Retiro pra Vir comer. isso. Abre. Aí uma hora a gente falou, vamos lá visitar a Liberdade. Então foi nós aqui, eu e minhas irmãs, minha mãe, fomos lá e não tinha imóvel. A gente queria na Sérgio Tomás, que era hoje Sei. Tomás Gonzaga. Tomás Gonzaga. Tomás isso. Gonzaga. Hoje é uma das ruas mais cobiçadas Aham. da Liberdade em questão de gastronomia.
Não tinha. Ah. Tinha um imóvel lá em cima, mas o aluguel era 37 mil. Tá. Aí, pra gente não ia dar. A gente desceu na Américo de Campos, tava tudo vazio. Aquelas lojas. Tinha 3, né? Porque a hamburgueria e a cafeteria já estavam em reforma. Aham. E sobrou mais 3. Aí a gente... vamos E aqui, agora né? virou tipo uma Thomas Gonzaga. É. Tem a Hello Kitty também, que acaba trazendo isso. Então, mas lá tá virou... cheio. Tem... Na frente foram os... Você viu as artes que tem lá na Sim, frente? sim. Então são os mesmos artistas. Alguns artistas que são do Beco do Batman. Uhum. Então... Tem a Carol Wang também, que fez fez no mural e fez a Hello Kitty. Aham. E quem Então- foi a ideia de chamar Carol Wang, por exemplo? Eu. Meu irmão. Ah, é? Que ele conhece o marido dela. Ah, Na verdade, conheço uma amiga Ai. que eu pedi o contato da Carol e acabei conhecendo eles, né? entendi. Mas você já conheceu o trabalho dela antes? Conhecia por causa da minha amiga, né? Então, eu falei, nossa, que trabalho legal. Então, eu comecei a seguir ela. Então, eu Entendi. comecei a acompanhar ela. Aí surgiu essa oportunidade de fazer a arte da liberdade. E ela... E aí, e no Tatuapé foi a ideia de quem? Eu. É, Meu irmão. tá. Então, geralmente, você... Expansão, lojas... Tá. E aí, quem tem que ficar passeando entre as lojas, Sou É- eu. não deveria ser administrativo pra ficar vendo se tá saindo as coisas? Porque Ah, não, tem um sistema, todas Aham. as unidades têm um sistema que ele tá... de forma remota você consegue Isso. ver. Mas ela cuida do operacional, dos funcionários, cozinha, Entendi. essa parte. Você trabalha mais que ele, então. Não? Sim, Você concorda? sim. É porque, nossa, são... lidar com gente é o mais difícil, né? Então... Ainda mais vocês abrem todos os dias? Sim. Algumas unidades têm a folga deles fixas, né? Por exemplo, Santo André e Liberdade, toda segunda-feira folga. Tá. Porque, Mas no domingo tem que fazer um revezamento. É, E fazer essa escala é muito difícil, não é? Porque todo mundo uma vez quer... E aí... é assim, a gente não tá indo muito, né? Praticamente, mas assim, eu tô indo um pouco mais agora, porque a gente tá tendo, sei lá, mudança de funcionário, tem a parte do treinamento, aí eu tenho que estar junto, por exemplo. Uhum. E aí já tá com ideia de abrir mais? Por enquanto a gente vai parar. Tá. A Chega, gente tá né? com outros planos, né? Ah, é? É. Entendi. Vamos então voltar um pouco agora pro top, tá? Tá. Quando o teu pai pegou lá, os teus pais pegaram lá pra fazer toque, a ideia era fazer pra toda a comunidade coreana, porque todo mundo em casa costuma fazer tteokbokki, fazer tteokguk, e também quando tem as festividades comprar os docinhos, né? Os toque. Sim, sim. Dá pra separar por tipo de toque? Tem em coreano uma palavra para os toques de Tem. festas? Cada... Tem. Não, mas eu digo, por exemplo, o toque do dia a dia é o branco, cilíndrico, que a gente vai comer pra fazer tteokbokki ou vai fatiar pra fazer o... cada um tem o seu nome. É. Tteokbokki, caretó. Caretog é qual? O tteokbokki mais grosso, Tá. né? O tteokbokki é o caretó cortado, que é o fatiado. Ah, que é tá. aquele que E a aí gente tem come um no- que é o cilindro menorzinho, que é só pra tteokbokki mesmo. Só o Isso, tteokbokki, o tteokbokki. nome dele é tteokbokki É o mesmo. Tá. X-tteokbokki. Mas todas as bandejas que iam os doces, cada um tem seu nome. Tá. É. Só que os toques é o mesmo ingrediente, só muda o formato. Depende do toque, porque depende. a gente usa hoje o arroz japonês e o mochigome. Tá. Outro tipo de arroz. Então, para cada tipo de toque, a gente usa ou esse arroz ou aquele arroz. E vocês sabem fazer o tog, assim... Ela. E aí você quis... como é que fala? Quando vem um pedido de uns toques que vocês não estão mais fazendo, é você que... Porque Tem os funcionários que eles já sabem. eles ainda sabem como eles faz? Já sabem, né? Tudo foi passado, meu pai também ensinou e tudo mais. E ele já sabia fazer tog, o seu pai? Meu pai, ele aprendeu no meio também, com Tá. os funcionários. Porque Entendi. como a gente pegou, os Aham. funcionários já eram antigos, né? Tá. Só que eles tinham muito... aquele toque muito antigo. Cores muito fortes e tudo mais. Aí quando eu fui pra Coreia, eu já fui pesquisando, eu quis mudar um pouquinho, inovar um pouquinho essa parte do toque. Aí os tipos tons pastéis, né? Um formato um pouco mais bonitinho. E foi indo. Aí agora quando entra pedido, quando é mais de festinha, essas coisas eu que faço. Ah, você fez a Priscila recentemente, não fez? O quê? O toque dela? Da Priscila Jung?
Ela sempre pede com a gente. Mas aí ela pede pra fazer, pra vender, pra Ela fazer usa festa? o toque muito pra evento. Ah, né? pra O evento. tteokbokki. Ela faz bastante evento. Aí ela sempre fecha com a gente vários quilos, assim. Entendi. Recentemente eu vi em algum dos stories um estabelecimento, acho que foi o Oriol Maquinti, né? Isso. Um toque foi feito pra inauguração. Sim. Inclusive eu ganhei esse toque, porque eu fui lá na inauguração, Sim. entendeu? Legal. E eu achei diferente, acho que parecia um toque personalizado, porque não é um toque que eu costumava ver nos lugares. Mas na verdade. É o Gyeongdang, na verdade, né? Então, Acho que foi Gyeongdanis Hongpyeon. É isso. O Sompião é o que tem um negócio meio melzinho dentro, Isso. né? Tá. Isso, exatamente. Mas aí, esse é um toque já do catálogo de vocês, não é que ele pediu. Não. Não, que- já tem. Tá. Do catálogo. Entendi. Aqui, como não tá mais à venda, assim, fica difícil da gente Sim. reconhecer. Então, parece que é uma novidade. Entendi. E quantas unidades tem que fazer para um pedido mínimo de um toque desses? A gente normalmente pede por quilo, né? Ah, um por quilo. Porque assim, 1 quilo não sai muito. Assim, só pra você ter noção, aquelas bandejinhas que vai na mercearia, a maiorzinha, é meio quilo. Tá. Então, 2 daquela vira 1 quilo. Mas eu fico imaginando assim, eu, como o cara que vai comprar, se você fala assim, quanto que sai o toque? O quilo é tanto. Eu não vou ter ideia de quantos toques sai com 1 quilo. Então, aí isso era um dos problemas que a gente tava tendo. Aí, quando eu fui recentemente pra Coreia, eu trouxe formas, várias coisas em miniaturas. Que eu falo, aí o cliente, em vez de falar por quilo, eu falo assim, você pedindo dessa quantidade, vai sair tantos miniaturas. Isso, aí fica mais Então, fácil. aí foi mais fácil, eu comecei a trazer essa variedade. Porque, realmente, eu falo assim, nossa, quilo é muito. E ainda arroz. Aí, eu comecei a trazer umas forminhas de, tipo, Hegir, por exemplo. A gente fazia só por quilo. Aí, saía, tipo, 30 unidades. Mas, na pandemia, ninguém quer fazer tanto. Aí, eu trouxe uma forminha que sai 9 unidades, por exemplo. Aí, fica mais fácil. Mas 1 quilo de toque não é sempre o mesmo tanto de unidade? Não, varia. Por quê? Depende do modelo, né? Tá. Porque varia do tamanho, né? Alguns toques são maiores e são mais pesados. Não, mas assim, o jeito pra facilitar pro cliente era mais fácil vender, ó. Esse toque é não sei quanta unidade e você já saber quantas gramas foi nele pra É fazer. recheio também. É porque a gente tem máquinas, só que tem que ser em grande quantidade pra gente ligar a máquina. É, que eu imaginei, por isso que não dá pra fazer um pedido Então, muitas pontual. coisas ainda é manual. Tá. Entendeu? Então, muitas coisas a gente já vai recheando na hora, vai fechando e tal. E a gente vai fazendo tudo por peso na bandejinha. E dá pra... Eu imagino que o toque doce é onde dá pra ser mais criativo, não? Dá pra inventar várias coisas diferentes. Tá. Não dá, cores. já ninguém nunca pediu, por exemplo, um toque recheado com Nutella, doce de leite. Na pandemia, eu inventei o toque de Oreo. Nossa, como que é isso? Tipo, sabe o Pexorgi, aquele que parece... Aquele mudigué, assim, coloridinho? Sei, esse aqui é mais Aquela molenga. Massa, aquela massa, a gente quebrou o Oreo e misturou na farinha. Aí colocava recheio de chocolate meio amargo no meio. Depois fechava e colocava só a bolinha do Oreo por cima. E não dava certo? Não deu Deu certo? certo, só que como o toque, ele... tem validade de um diário. dia. É muito curto. Aí o dia seguinte já fica duro, mas não quer dizer que tá estragado, porque só endurece. Aí os coreanos, principalmente, não quer toque que fique duro. E não, né? não dá pra reviver toque? É só se esquentar no vapor, né? Tipo, congela. Aí as pessoas congelavam, deixavam em casa e ia esquentando ou no micro-ondas ou no vapor. Eu ganhei de vocês o Tiji Tteokbokki, né? Que ele vem congelado. Qual que é a forma certa de fazer ele pra ele não estourar, não vazar o queijo? Provavelmente tá estourando, né? Não, às vezes sim, às vezes não. E eu não sei explicar se eu dei sorte ou se eu fiz certo. Não, tem um jeito. É porque a gente mantém congelado por causa do queijo. Se mantém gelado, ele vai estragar. Sim. Então a gente mantém congelado. Aí o certo é, tipo, você pode colocar no micro-ondas alguns segundos só pra massa amolecer um pouquinho, não muito. Tá. Aí você viu que amoleceu, faz normal que não vai estourar. Tá. Se tiver congelado e você botar na água pra cozinhar, vai estourar. Entendi. Porque ele vai dar choque térmico e a massa vai simplesmente estourar. O ideal seria então descongelar devagar Ou tipo de um dia pro outro, deixa na geladeira. e aí depois faz. Aí você faz normal. Entendi. Tá. O Tiji Tteokbokki, quando... brasileiro adora queijo. Né? Brasileiro adora queijo. Então é normal ele ver aquilo e ele imaginar que, tipo, nossa, é esse que eu quero. Só que ele não é, como é que fala? Ele
ele é equilibrado. Ele não é aquele negócio de queijo que você abre e sai aquele Sim. negócio de queijo. O pessoal não fica um pouco frustrado? Não, Não? porque muita gente fala assim, tem certeza que tem queijo? Ah, Você tá dentro? Né? Porque eles ficam vendo aquilo e falam, aí a gente explica, né? Porque aquele jeito que os outros restaurantes fazem, fica sem queijo em cima. é porque o Tidi Tteokbokki de quando vocês servem não tem queijo por cima. É só o molho e o queijo dentro. É. Ah, Aí entendi. cada mordida que você for pegando do tteok vai ter queijo no meio. Tá. Aí quando eles vêm, tem vários clientes que vai saindo um pouquinho assim. E vocês nunca pensaram em botar o extra queijo, a cobertura do queijo por cima também? Não, a gente nunca pensou. Porque nunca teve. Ninguém falou assim, nossa, pouco queijo. Aham. Né? Entendi. Medida certa. É porque tteokbokki na Coreia também, né? Tem um ditado que os tteokbokkis mais gostosos, eles vêm em frente às escolas de primário. Que a criançada adora. E o tteokbokki que vende, ele é só tog e o molho. Não tem oden, não tem um monte de coisa. Só. E é uma delícia, assim. Você percebe que acho que por ser só toque e molho, não ter que botar mais nada, acho que eles têm que ser muito bons e encaprichados, tanto na consistência do toque quanto no molho. E foi lá que descobri que tem o de milcaru e o de farinha de trigo e farinha de arroz. E aí eu comecei a ver a diferença. E aí na minha cabeça, aqui no Brasil, farinha de trigo é mais normal, é mais fácil de acesso, né, do que farinha de arroz. Então eu fiquei imaginando, nossa, quando eu comi na Coreia, eu fiquei pensando, será que no Brasil que a gente come é mais toque de trigo e não de arroz? Que eu não tava sabendo explicar, tipo, qual que é, na memória, qual que é o toque que a gente come aqui. Aí depois que eu vi aqui, não, aqui no Brasil é toque de arroz mesmo, né? Não é o toque de trigo. Mas eu achei o de trigo muito gostoso. Eu fiquei imaginando, será que não tinha volume? É mais macio, né? Não, é que eu comi de um lugar só. Não sei se naquele lugar faz diferente ou se dá pra botar como uma regra. Vocês sabiam que na Coreia toque é um produto protegido que não dá pra ser industrializado? Na Coreia, ele não... você pode ver, toque é tudo meio artesanal, né? Sim. Ainda tá, né? Não tem como. Tanto que teve uma época que a gente tem muita dificuldade dessa parte de o toque ser diário, porque na pandemia a gente teve muita procura. Não só em São Paulo, mas em outros estados. Por toque. Pelo Toque de tteokbokki. Pelo tteokbokki. Então a gente teve muito esse problema de logística, né? Porque o cliente não quer pagar o frete de congelado, resfriado, essas coisas assim, né? Então a gente ficava mandando pelo a Spaxan, né, o isopor e tudo mais, só que a gente mantinha um tempo na geladeira por um tempo mesmo, e até chegar lá não vai ter problema. Só que, dependendo de alguns estados que passava, era muito quente lá. E mesmo assim, vocês arriscaram mandar no começo aí pra já ver. chegava, muitas vezes chegava estragado, e a gente teve, né, que fazer de novo e tudo mais, né? Então, eu tive uma época que eu fiquei fazendo uns cursos de alimentação, de desenvolvimento de alimentos, e eu cheguei a perguntar pra professora, né, sobre conservantes, né? E como os produtos que a gente usa é natural, eu tentei procurar por conservantes naturais. Mas conservantes naturais não existe, né? Se for, tem que ser vinagre, limão, coisas assim ácidas, né? Só que aí eu tentei fazer com os conservantes normais que tem no Brasil, mas mesmo assim não chegava naquela textura, porque não tem um sabor específico o arroz, né? Então acabava que o conservante pegava um gosto e acabava influenciando no... e não ficava legal. Né? O máximo que deixava era, tipo, passava 1-2 dias mais mole. Mas não mais que isso. Aí eu desisti. Acho que um dos motivos, assim, porque a Coreia, ela é muito boa em fazer produtos industrializados que parecem caseiros, né? Tipo, eu acho incrível quando você vai, por exemplo, no Otogi, aí tem lá um saquinho que é uma sopa, um sundae-cook que não tá nem na geladeira, tá na prateleira, que é só você chegar, abrir, botar no fogão e ligar e assim, não tem gosto de comida artificial, assim, é literalmente a tecnologia em saber conservar. Só que o TOG é protegido. O TOG é protegido pelo país de não poder ser industrializado. Então, tanto que o que vende, assim, né, no Yopoki, na verdade, por exemplo, naqueles tteokbokki industrializados, como se fosse um kablamyeon, né? É um TOG muito diferente. É só aquilo que pode fazer. Eles não podem fazer uma versão mais... Tanto que o Yopoki não pode nem falar que é o tteokbokki. Porque aqui não dá pra falar. Entra aqueles sachêzinhos de conservantezinho que fica no meio também.
Porque é... Mas assim, aí obviamente quando você coloca o molho, põe no micro-ondas, tá, você consegue ter uma experiência que lembra um tteokbokki, muito parecido. Mas a Coreia, ele tem esse negócio de tipo, vamos deixar o tteok como se fosse uma coisa... um patrimônio que a gente tem que proteger. Tem que deixar artesanal para as indústrias ainda não entrarem. Porque quando as indústrias entrarem, acho que eles vão conseguir fazer um tteok. Vão quebrar todos. A ideia é justamente essa, para não quebrar essa economia do tteok, na verdade, né? Então, maquinário, por exemplo, vocês já precisaram comprar novos maquinários ou vocês ainda têm o mesmo desde aquela época? Mesmo de 30 anos atrás. Não quebra. Quebra. Só que aí meu irmão também já entende um pouco dessa coisa de máquina. Não dá pra ficar importando. Hoje, antigamente, era o meu pai que consertava. Tá, mas ele era o engenheiro, ele era o senhor faz tudo. Após falecer... Primeira vez que quebrou, como que vocês resolveram? Ele correria, né? Correr atrás. E conseguiu? Consegui. Mas quebra sempre a mesma coisa? Não, sempre ou é correia, ou é rolamento... E a gente tem várias máquinas, né? Hoje tem máquina pra moer o arroz, pra fazer o tteokbokki. A farinha de arroz vocês que fazem? Sim. A gente faz a trituração, moe tudo. A de cereais vocês ainda continuam fazendo? Também não? faz. Fazemos. É a mesma máquina que Não, vai... a gente tem média de 10 a 15 máquinas diferentes. Agora, se contar... Tudo na Ribeiro de Lima lá? Atrás é a fábrica. E essas máquinas são todas coreanas? São todas coreanas. Mas a máquina é máquina no mundo todo, né? Então, o rolamento é o mesmo, né? A milimetragem, eu digo, né? A correia é o mesmo. E aí, quando chega um técnico pra ver aquela máquina, pra que serve essa máquina aqui? Né? Ele pergunta, mas no final, mecânica é igual, né? É que eles realmente olham e falam, máquina pra quê? Porque não existe essa máquina aqui. É só as ferramentas dentro que a gente consegue achar. Porque o motor, especificação é universal, né? Tá. Mas a máquina do tteok, por exemplo, quando vem um técnico brasileiro, aí você precisa explicar para ele mais ou menos o que é essa máquina, você usa alguma outra máquina de referência? Não. Tem alguma máquina... Não, só como funciona mesmo. Não tem funcionamento mesmo. O motor vai girar aqui, vai moer, aí então ele, beleza, ele faz a desmontagem, ele vê, tem que trocar aqui o rolamento tal, milimetragem tal, vai lá comprar peça. Quando você vê no YouTube, por exemplo, um vídeo do tteok sendo feito, né? E tem aquela parte que sai o tteok branquinho, assim, né? Aquela máquina é o quê? Ela é o que embute? O que ela faz? É isso, exatamente. Ela pega a massa e embute. Passa na máquina, vira farinha, aí depois a gente vai cozinhar, aí fica tipo uma gororoba, assim, né? Depois a gente manda pra essa máquina, que começa a embutir, ela começa a girar e fica lisinha. E aí esse tteok sai e come falando que é muito bom. Só que ela é muito quente. Que ela saiu do vapor agora, né? Então, antes de sair na mesa do tteokbokki, ela passa por uma bacia de água gelada. Pra gente dar um choque térmico, porque não tem como, e fica grudando, né? Tá. Então tem que passar pela água, e depois a gente vai puxando, né? Aí depois a gente só corta. Tá. Mas aquela água que tava gelada, ela fica tipo água de sauna depois. Porque fica muito quente. Muito quente. Aí tem que trocar. E mesmo assim, os tteokbokki que sai pra esfriar na mesa, né? Com ventilador, ela... Porque eu adoro esses vídeos de máquinas de fábrica, né? Eu adoro vídeo de fábrica. E aí eu já tive muito interesse em charcutaria, que é o processo de fazer salsicha, linguiça, bacon, salame. E, por exemplo, para fazer salsicha, uma das dificuldades que tem é que quando você vai moendo, vai esquentando a máquina. E o calor faz mal pro produto. Então você tem que jogar gelo, e aí tem que ser um triturador forte o bastante para conseguir triturar o gelo junto, não sei o quê. E aí eu fico imaginando, poxa, é uma máquina que embute, um negócio quente, é óbvio que vai quebrar, assim, é uma máquina que deve quebrar. Não, quebrar muito... Então, não sei se é o material que usa, porque os próprios mecânicos falam que é tipo um silicone, né? Quando é um cilindro, né? É um cilindro que não tem muito aqui no Brasil. Então, o material já é diferente. O metal que ele embute esse cilindro também é diferente. Então, não sei se é o material que é diferente. Pra poder aguentar esse calor. Isso. E é uma máquina de quantos anos já?
Desde que a gente. Então, desde que a gente comprou, mas deve ser antes desde o dono, desde né? a primeira. Tem uns 30 anos, pelo Então, menos. máquinas boas que são boas, né? As antigas são as boas. Sim. Pode até quebrar, mas é fácil consertar, Porque né? acho que se hoje se for na Coreia, as máquinas de triturar arroz são menores e de outro material. Porque o nosso é de ferro, aquele ferro fundido de 1000 anos atrás. Tá. E é 3 máquinas juntas. Né? Na Coreia só tem uma agora, separadinhas. Nossa, deve ser super pesada também. Pesada. Então não dá nem pra pensar em mudar. Na época que a gente mudou da Newton Prado pra Ribeiro de Lima, foram 8 pessoas. Pra carregar uma máquina. Só a base. Mas cabe 8 pessoas pra segurar? Assim, ela é grande bastante? Ela se não me engano, deve ter 3,5 metros. Nossa, gigante. Nossa, e como que passa pela porta? É porque ela não é. Ela é estreita, né? Então ela é mais ou menos. Ela é comprida. Ela é comprida. Entendi. Essa é a máquina pra fazer o tteokbokki. Não, essa é pra moer o arroz. Virar farinha. E pra fazer e pra cozinhar, cozinha na panela normal ou é uma outra máquina? Não, tem uma panelona assim comprida, é alta. Aí a gente faz com a caldeira, aí tem um cano que sai o vapor bem quente. E é uma máquina coreana também? Pra fazer a caldeira, não? Se não me engano, é nacional. Caldeira é nacional. Tá, e também era a máquina que também já tinha. Já tinha. Tá, aí provavelmente o Ajoshiki, quando começou, essa máquina aqui, beleza, dá pra fazer com o que tem no Brasil. Sim. Entendi. O que vocês já estão enjoados? Frango frito ou tteokbokki? Nossa, a gente não come mais essas coisas. É muito raro. Tteokbokki eu não como. Tá. Mas frango uma vez por semana, no almoço. Mas você não consegue mais comer? Quando eu era criança, tteokbokki era meu doce favorito. Tá. Agora eu não como mais. Nenhum tipo de toque? Não, é bem raro. Nem São Paulo, nada? Nada. E agora vocês comem mais comida brasileira, então? Não coreana? Misturado. Misturado. Às vezes não dá vontade. Só comer um durundi, por exemplo, sabe assim? Nossa, que tristeza. Ou a gente às vezes come fora com a família, né? Tá. Mas é muito raro a gente entrar num restaurante coreano. Porque a gente viveu com a minha avó, então ela fazia de todos os tipos pratos diferentes que existem, de sopa, assim, sabe? E a gente já... Aí a gente comia isso desde criança. O Orinarão chegou um tempo que vendia nas mercearias o pato fatiado. Sim. Mas não vende mais? A gente parou recentemente. Porque não tava dando mais giro. Então esse foi um dos extermínios também. Tá. Dos pratos exterminados. Nem no restaurante tem mais pato, não, então. Isso do restaurante a gente já não... Desde a época do Newton Prado pra Ribeiro de Lima a gente não faz. Deve ter uns 8, 10 anos. Só a minha mãe fazia um prato específico, que era de pato, que era só por encomenda. Que é o peksu, sabe? Sei. Que faz a caldeirada. Aí ela fazia de pato. E fazia chuk de pato. Tá. Aí muita gente idoso, né, fala que faz muito bem pra saúde a gordura do pato. Então ela fazia por encomenda. E vinha bastante. Aí a gente agora também não tá fazendo, depois que minha mãe ficou doente, né? Na época que vocês tinham restaurante no Brás, lá já tinha enjoado de pato? A gente não comia muito também. Não, mas é porque de repente o cheiro todo dia fazendo embaixo não. O cheiro era bom, né? Eu acho. Tinha bastante plantas também, né? Tinha bastante quenibe, essas coisas. Era um prato bem saudável. E não tem a mínima saudade de reviver isso? Dá muito trabalho. Trabalho acho que não é um problema pra vocês que fazem fazem cereais, não sei quantos pratos, né? Você fala que dá muito trabalho. Mas pra linha de restaurante é bem complicado. Não, seria uma nova coisa, assim, do tipo, vocês conhecem o tabok, mas não digo nem abrasileirado, mas assim, mais comercial. Agora, que nem você, quando eu comentei, né? Eu conheço desde o do Urinará, do Raiz, né? Vamos fazer também uma versão nossa, assim. Você, como alguém formado em gastronomia, você deve ter aquela sua ambição, aquela sua do tipo, putz, se eu pudesse fazer do zero um projeto meu, porque é quase artístico gastronomia, né? Sim. Então, eu gostaria de fazer isso. Você não tem? Assim, eu acho que pra coreano esse prato cairia muito bem, né? Porque a Admarashi gosta muito, ainda com folha, assim, vegetal, gosta muito. Sim, eu tenho 40 anos, mas quando eu gostava, eu tinha 20 e poucos, tá? Eu não fui sempre velho. A gente gostava também, mas é um prato muito exótico, né? Tá. Tipo, não só pros brasileiros, mas eles têm ainda um
grande tabu em relação à culinária, sabe? Aqui, sabe, não sei se vocês sabem, prato é um prato muito chique na gastronomia francesa, Sim. brasileira. Prato, sim, Prato com é uma certeza. carne muito nobre, né? Eu não lembro, eu só lembro eu só lembro de 2 pratos, que era meio que um lossugui de Sim. pato. Tinha chongor, né? Que minha mãe fazia uma sopa e ficava Tá. cheia de folha de queni. Então, eu lembro desse prato. E tinha algum outro? E ela fazia dentro de uma abóbora. Ah, isso eu não conheci. Ela colocava carne de pato dentro e ela fechava com bastante legume e queijo mussarela. Nossa, E ela colocava pra assar, acho que na churrasqueira. isso era pros coreanos? Sim, fazia. Aí que ela sempre pedia por Esse era pro antecedência. Tinu, né? É, Ah, porque ficava por horas, ficava 2 horas lá na churrasqueira. nossa, isso foi invenção dela. É, foi Esse é- invenção é. dela. Nossa, sua avó deve ter ficado horrorizada esse quando foi ela. da minha Não, mãe. foi da minha mãe. Então, É. então, a sua avó deve ter ficado horrorizada quando eu vi a sua mãe fazendo esse prato Minha com mãe- queijo na abóbora, não? Não, e o pessoal gostava, porque Não, deve ficava a parecer- abóbora fica molinha, bonito. bem molinha, e depois tem a carne, tem um queijo, ficava Vai ficar bem bom. gostoso. Mas esses pratos vocês não chegaram a enjoar, porque não deu tempo de enjoar. Não. Porque vocês não Porque a gente não trabalhavam. comia muito pato, a gente comia assim bem raramente. Porque é caro. Era caro Era também na época, agora ainda também é caro. Mas agora, sim, eu fico imaginando assim, os seus pais, eles são muito, muito legais, porque Uhum. no Brás já não tinha tanto restaurante coreano, eles resolvem fazer um restaurante, e aí, em vez de fazer, vamos fazer, já que não tem tanto restaurante coreano no Brás, vamos fazer um restaurante normal. Não, vamos fazer um de pato. Né? Eles foram meio bem ousados, né? Se você Foram. for pensar. Legal. E os novos planos têm a ver com comida coreana, tem a ver, manter, são coisas totalmente novas. Novas. Mas tá tudo no papel ainda. É. Só na cabeça. Então é melhor não falar pra não zicar. Tá? Eu concordo. Por isso que eu também. O pessoal às vezes pergunta pra mim: você não chama alguém pra conversar que vai abrir não sei o quê? Deixa abrir, termina de abrir, deixa passar aquele mês da inauguração, né? Que a gente vai passar todos os sofás pra depois a gente vir conversar. Porque Sim. uma coisa é o que você planeja na cabeça, outra coisa é quando vai Real, né? realmente fazer. Uhum. Mas expansão agora, então, também não. Expansão não, né? Eu tava. A gente queria muito abrir franquias, Tá, mas para abrir franquia não é fácil, né? tá. Tanto em questão financeira, né? Investimento, Aham. questão de padronizar tudo mesmo, linha por linha, né? E ter investidores também, né? Então, isso é bem difícil, né? Em questão de franquia, né? Eu não tenho know-how, né? Então, por exemplo, eu teria que contratar uma empresa de expert em franquias, né? Uhum. Então, mas isso requer capital, investimento, né? Tá. Porque nosso plano era abrir 10 lojas. Você mas tinha esse plano? Tinha Ele tinha. de abrir uma loja por ano, mas hoje, não que a gente não esteja no 100% da nossa operação, né? Mas a gente tá lá para as casas dos 70%, 80% de operação da fábrica, né? Então, Mas você tem uma cozinha central ou cada restaurante tem a sua cozinha do zero? o grosso vem da fábrica, que é do Bom Retiro. Tá. Que é, por exemplo, frango, carne... Já vai tudo porcionado? X-topoqui, Sim, a gente topoqui. corta, marina, embala, limpa e tudo. E depois a gente embala e depois distribui. E aí fica tudo proporcionado por porção. Então na Não. finalidade. Não. Ah, tá. É assim, por pacotes mesmo. Entendi. Aí eles vão pedindo a quantidade que eles acham que vai ser bom pra vender no final de semana. Aham. E a gente manda aquela quantidade. Entendi. Nossa, eu tô aqui surpreso com vocês, assim, A gente é muito escondidinho, né? Não, mas assim, pela idade, por vocês serem jovens, em tão pouco tempo já tá conseguindo. É jovem. Ela acabou de falar que o Zódio Chique gosta dos patos. Assim. Mas assim, já consegui. Isso daí, expandir a cozinha, um restaurante, é uma coisa muito difícil. Ainda mais você tentar padronizar. Você sente que tá padronizado? Você sente, tipo, se eu mando 3 topoqui aqui, ó, me fala qual que é a liberdade, qual que é
saúde, qual que é Bom Retiro, vão estar iguais? A gente sempre passa pelo mesmo treinamento. Todos os funcionários passam pelo Bom Retiro, né? Então, ela ensina de um jeito e beleza. Às vezes, eles mudam um pouquinho. Mas, assim, é o mesmo gochujang, que é a gente mesmo que produz. O tteokbokki já é o mesmo. O ovo, tudo vem tudo no mesmo lugar, Dá pra né? ficar de frente, a pessoa tem que errar mesmo. Às vezes a gente muda, o pessoal acaba mudando um pouquinho porque entende como que o público reage lá, Aham. né? Tipo, menos apimentado e etc. Então, eles vão vendo que quanto mais pessoas vão pedindo menos apimentado, então eles já vão fazendo aquele padrãozinho um pouco menos apimentadinho. Mas o adocicado, né? Aquele sabor que sente a picância é o mesmo. E dá pra falar que cada restaurante tem um carro-chefe ou todos são frango? Pegar em linha geral, frango, pra todas. Tá. Frango e bibimbap, né? Bibimbap também tem saído muito. E já aconteceu de você, Júlio, querer cortar um prato, mas não conseguir cortar porque um dos restaurantes vende bem e todos os outros não vendem bem? Eu não consigo enxergar muito isso, porque se um vende bem lá, o outro vende bem aqui, mas não é só um restaurante, né? Por exemplo, pega dois, Liberdade e Bom Retiro vende bem isso aqui. Aham. Só que no Saúde e Santo André vende menos ali, Tá. entendeu? Então, aí não consigo Ficar distinguir, né? Aham. Então, acaba... E por que Santo André? Porque eu conheci eu tenho uma... Na verdade, na época, era uma cliente nossa, que ela abriu um delivery. Foi o primeiro delivery no ABC, né? Então, ela acabou virando cliente e amiga ao mesmo tempo, né? Delivery de comida coreana. Sempre Ah. brasileira. São duas amigas. Elas não são coreanas. São brasileiras. Tá. Então, elas... E na época, na época que elas vieram conhecer nosso restaurante, perguntando, a gente queria tteokbokki e tal, cotidiano. A gente acabou pegando afinidade. Então, eu sentei 1 hora com elas e expliquei tudo. Funciona assim, embalagem você compra lá no Mercadão e tal. Tem esse tipo E ela já de prato. trabalhava com comida, não? Não. Nem trabalhava com Mas comida. elas gostavam muito de K-pop, K-drama. Então, praticamente passei nosso Você deu uma consultoria grátis. Consultoria grátis pra ela e ela abriram. Né? Então, aí depois, uma das primas, né, acabou falecendo e a que ficou, ela não conseguiu, né? Ficou pesado pra ela, né? Continuar. Então, eu dei essa proposta pra ela. Você não quer trabalhar comigo? Aí, na época, ela aceitou a proposta e, ao mesmo tempo, ela tinha um amigo conhecido que tava passando um ponto. Que era no bairro Jardim, lá de Santo André. Uhum. Então... É um bairro bom. Bairro nobre lá, um dos mais nobres lá. Uhum. Eu acho que se não é o mais, é o mais. Né? Então, acabou casando tudo. E na época, o amigo dela passou por 20 mil pontos. E ele tinha uma frutaria. Então, tinha estrutura de cozinha, salão, já tudo pronto. Tá. Deixou mesa, cadeira. Deixou mesa, por 20 geladeira, mil. freezer. Entendi. Quase de graça. Então, Só precisa botar fachada e isso. botar os pratos pra funcionar. Colocar os freezer, geladeiras e tal. Gastei o mínimo possível. Reforma, assim, não gastei nada. Foi uma dor de cabeça a menos. E lá tá no delivery também? Tem. Tá. E aí atende ABC inteiro. Vai Lá. ser tudo. E, Então, e tá a saindo gente bem delivery lá? Oi? Sai bem delivery no ABC? Sim, sim. Virou referência no ABC de comida coreana. Porque a gente é o primeiro. Só tem a gente. Só tem Entendi. a A gente gente não lá. tem concorrência. Eu acho que daqui a pouco Vou falar mais baixo. pode cortar, né? Mas a gente virou o primeiro restaurante coreano no ABC. Entendi. Na época, a minha amiga era o primeiro delivery de comida coreana no ABC. E chamava como quando era só delivery dela? Você lembra? Ela era Damban. Tá, da série do Itaewon Class. Isso. Damban. Aí... E acabou aí agora ela fazendo chama Tabok, então. Tabok. Ela virou gerente da casa, Ah, entendeu? Chamei pra ela pra tomar conta, porque ela sabia mexer no iFood, sabia mexer com pessoas, sabia cozinhar. uhum. Então, deu um matching muito bom. Foi time. Foi a última que vocês abriram. Sim. Foi a última. Que Vai foi dar a 2 meses agora, mais ou menos. E não tava nos planos, pelo jeito. Você só resolveu abrir porque foi uma oportunidade. Sim. Então acho que você vai. E desculpa, vocês veem oportunidade em tudo. Vocês vão acabar abrindo mesmo você não querendo, eu acho. Não? Se eu te falar, eu conheço alguém que tá lá em Santana que tá meio mal. Acho que. Você acha que ele puxou um pouco seu pai? Sim. Fisicamente puxou bastante. Não? Você lembra, né? Eu lembro. Você lembra? Dorinara. Aham. Forte, assim. Aham. Mas de personalidade também.
personalidade. Acho que é mais da minha mãe. Ah, é? Mas eu vejo essas coisas, assim, de negócio, né? De querer ampliar essas coisas. Eu tenho visto bastante no meu irmão, Tá. as coisas do meu pai. Mas vocês não ficaram, quando vocês descobriram lá que os seus pais são acumuladores, tinha um monte de coisa no restaurante e tal, não fica um pouco de um trauma, assim? Porque meus pais eram muito acumuladores aqui no Brasil, eles moram na Coreia. Os meus sogros também. E eu acho que eu criei uma aversão do tipo, agora... Quando eu fico na dúvida se tem que jogar fora ou não, eu jogo. Eu prefiro A gente também tá jogar. assim. Vocês também estão assim? Porque hoje, a fábrica, como ela é hoje, a gente, deu rapa. Então, todo ano a gente faz um rapa. E foi fácil? Sua mãe deixou? Não deixou. Mas é porque a gente tava sem espaço, tinha muita coisa inútil, né? Tipo, realmente, várias coisas que tinha lá, deu pra abrir um novo restaurante. De tanta cadeira, mesa que tinha. Até mesa, maquinário. cadeira, acumulado tinha. Tinha. Então dava pra abrir outro restaurante, sabe? Então a gente foi. Aí a gente agora participa muito em evento, né? A gente faz bastante evento grande. Então a gente agora tá começando a organizar pra deixar as coisas separadas só pra evento, pra ficar um pouco mais organizado. Porque antes, tudo que os funcionários estão fazendo agora, era eu e meu irmão que fazia. O estoque, a cozinha, treinamento. Então não tinha uma coisa muito padrão, não tava muito organizado e a gente não tava conseguindo dar conta. Aham. Aí agora, assim, todo o espaço de estoque, agora tá tudo certinho, né? Agora a gente consegue ter um controle de o que tá saindo demais, tem que ser comprado e tudo mais. Os eventos, vocês fizeram o Smorgas, né? Recentemente, né? Vocês que escolhem o menu que quer entrar lá. Sim. Sim. O que vocês levaram? A gente levou X-topoki. X-topoki frito, a gente botava pra fritar e colocava molho agridoce do frango por E cima. não estoura? Não estoura, é uma fritura assim bem rápida, né? E congelada ou não congelada? É temperatura Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Aí ele pururucava e Aham. a gente colocava pra molho agridoce do frango. Tá. Aí a gente colocou o hot dog coreano no palitinho. A Mas gente isso tá no menu de vocês também? Tem, nas Todos esses unidades pratos tem no menu? Não. Tá. Só o hot dog tem. E Tá. o mandu. O resto a gente Nossa. fecha pra eventos. E hot dog demora pra ficar pronto, não demora? Não. Aqui já faz uma primeira fritagem fritura, antes. E aí a depois... segunda só pra finalizar. Entendi. E aqui mais vocês levaram? Mandu Batata tornado. e batata tornado. Tá. Esses quatro. Também tem batata tornado? A gente tirou. Tinha na Tirou. Liberdade, mas a gente tirou. A gente Tá. só usa pra evento agora. E o que saiu primeiro? Hot dog. Hot dog. Hot Evento, dog. hot dog. É engraçado, vocês não acham essa procura tão grande pelo hot dog? Porque não parece ser uma coisa muito diferente, né? E também não é uma coisa que você vê tanto nas séries e no K-pop, assim, o pessoal comendo, né? É que a gente coloca como hot dog coreano. Depois botou coreano já... Saiu naquela novela Startup. Não sei se vocês assistiram a Startup. Assisti. Lembra, a Harmony tinha um carro de hot dog. Pode ser. Às vezes você pode perceber quando tem uma procura muito grande por um determinado prato, alguma coisa, porque saiu novela. pontualmente em alguma. E a Startup fez muito E sucesso também também. porque a massa é diferente, né? Uhum. Aí tem o queijo, tem aí ainda no O palito. pessoal não reclama que é doce? A gente tenta não deixar muito doce, mas você sente um pouco doce no Aham. meio. Mas eles gostam. Ah, é? Uhum. Na Coreia, por exemplo, eu acho incrível o quanto de Açúcar, açúcar né? eles colocam, eles passam no açúcar depois Tipo, pra comer. tosto com açúcar não deu pra comer. Mas tosto no geral eu acho gostosos da açúcar, Coreia, mas o com açúcar também não. Então. Vai tudo açúcar lá, né? É tudo açúcar. Vai ficar muito doce. Mas você já sabia o que era o Smorgas? Vocês que correram atrás ou veio o convite? Como que foi para lá? Meu irmão conhece um... É que a gente participa da festa do Imigrantes. Tá. É um museu e todo ano eles fazem um evento que aproximadamente uns 40 países. Aí, por ser o Museu do Imigrantes, eles só chamam países imigrantes, E onde né? que é esse evento? Um museu lá Museu na lá na Moca. Moca. Tá, lá onde tem a estação de antiga estação de Isso, trem, olha tá. isso. Lá dentro. O Aham. espaço de trás é gigante. E aí só vai vocês de comida coreana? Só a gente. E aí É vocês- porque é um por país. Mas aí lá vocês levam pratos mais tradicionais? O que Não, vocês mesma levam? coisa. O Hot mesmo dog, prato? batata tornado, Porque a gente já mandu. testou várias coisas, né? Tá. É, E primeiro não tem ano a gente saída. testou Pi- aquele Bulgogi. top-up, né? Bulgogi top-up. Aham. Tteokbokki também já entrou. Tteokbokki, mas, meu... A gente Tteokbokki normal também não saía? Não. não saía. Era diferente. Será que hoje não sai? Não, assim, do Smorgas, por exemplo, eu acho que só as 10 pessoas perguntaram. De Tteokbokki? É, só.
Então, acho que a saída é fritura. É. Tá. Tem que ser O brasileiro muito gosta de rápido. fritura. Não, e a cara de comida de festival? É fácil de comer, você sai só segurando e vai e come, Tem que ser né? rápido, é. Tá. Então aí nosso vizinho, o país vizinho era a Venezuela, e desde então a gente virou amigos e eles vivem de eventos. Uhum. Então, Eles vendem agora- o quê? Arepas? Isso. Aham, essas coisas assim, bem legal. Aí meu irmão começou a entrar em contato e eles falaram que participava do Smorgas, que foi ano passado. E falou que tinha contato, eu falei, a gente pode tentar? E chamaram Foi a no gente. Ibirapuera? Foi. É que o Smorgas é um festival de fora, na verdade, Sim, né? Nova York. Ele é famoso pelo lamen burger, né? O pão que é O pão que é um lamen, por comidas meio assim, diferentes, né? Sim. Mas quando o pessoal chamou vocês pra participar, eles dão pitaco no menu? O que Não, vocês... Isso é da Só não escolha podia do bebida, operador, né? Ah, Só tá. não podia vender bebida e a gente foi selecionado também, né? É, foram 700 operações e 100 foram selecionadas. É um baita evento, né? Foi bem. Foi bem A grande. gente fez quase 1000 hot dogs. Nossa. Mas então, foi a primeira vez que vocês participaram. Esse sim. E aí, como que vocês imaginaram, tipo, quanto de comida tem que levar? Porque a Venezuela, nossos amigos, eles falam assim: sabe o imigrantes? Prepara umas 3, 4 vezes mais. E dá pra acreditar, assim, vocês não ficaram, tipo, será? Não? Porque E não eles é- participam, né, de evento. Aham. Né? E Então, mesmo assim, mesmo a gente preparando, não é coisa perdida, porque Não- as outras Ah. unidades usam de qualquer forma. Entendi. Então Mas é melhor não- levar mas- bastante pra sobrar. Manu sobrou, usa nos restaurantes. Hot dog sobrou, usa nos restaurantes. Tá. E sobrou alguma coisa no Não, Smorgas, sobrou. assim? A gente fez muito a mais. Eu falei pra preparar 10 vezes mais. Ah, em vez de 3, 4. Aí sobrou, mas hoje eu tenho as quantidades. Na próxima vez você levaria quantas vezes, então, o Festival do Imigrante? Em vez de 3, Do 4, Imigrantes- você levou 10. Sim. Você levaria quanto? Hoje acho que na Seis. Imigrantes, referente ao Smorgas. É. 6? Porque eu tenho hoje a quantidade, né? Eu vendi 10 foi 1000. bom, porque você conseguiu suprir depois a produção das unidades. Hoje vendeu, esses Smorgas vendeu 1000. Então ano que vem eu prepararia 1100. Não mais, nem muito menos, né? Aham. Então, Mas eu acho que o pessoal que já foi nos outros falou se esse Smorga foi melhor ou pior que os anteriores. foram melhor. Ah, falou que foi melhor. Não, na verdade, é porque ano passado foram 85 operações. Tá. Esse ano foi pra 100. Ah. Então Veio teve mais. uma meio que diluída, vamos dizer. Aham. Então, mas vendeu bem. Ninguém reclamou. Dos eventos, é o melhor evento que vocês fizeram até agora? Não, a gente ainda. Acho que é da Coreia ainda. O Festival da Cultura Festival da Coreana? que vai ter. Vocês vão participar também? Vai. Eles chamam a gente por causa do pão tigui. Pão Sabe o tigui? canhão? Canhão. O Aham. pai que começou Vocês fazem isso também lá? só no evento da Coreia. Ah. Porque o pessoal fala, por causa do barulho, não é permitido, eles ficam com medo e tal, né? Mas é bem segura, porque é muito antigo, é só o Aham. barulho, né? Nossa, eu nunca vi ao vivo fazer. Eu só vejo nas séries, assim. Pong Tigui a gente faz exato. desde a segunda edição, né? Ah, Desse é? festival. Tá em 16, né? Aham. Meus pais participam desde a segunda edição. Mas é um evento, então, esse momento de explosão, Sim. né? Tem que, Sim. tipo, devia ser programado, não pode ser no meio de um show também. A gente não liga. É que a cada 5 minutos estoura. A cada 5 minutos. E eles sempre botam a gente lá no final, né? Tá. Então por causa do sempre a gente espaço. tá lado oposto, né? Do palco. Do palco. E aí, explica pro pessoal que não sabe o que é um pão tigui, o que acontece? Sabe aquele saquinho de pipoca doce, Uhum. um saquinho rosinha, Sei. de antigamente? Que alguns são crocantes, alguns são Isso. meio molenga. Esse mesmo. Esse é feito num canhão de pipoca. Uhum. Se você colocar no YouTube, canhão de pipoca, vai aparecer lá. Mas mesmo- é só botar o milho de pipoca, o normal? A gente É o- coloca um pouquinho de açúcar, aí ele vai ficar girando até que nem uma panela de pressão mesmo. Aham. Aí ele vai ficar girando, aí quando vê que ele chega numa temperatura que já deu, a gente vai tirar o fogo dele, aí a gente grita, põe ó, aí depois vai lá e, tipo, tira a pressão dela e que faz o barulho. Ah, é o Como se barulho. fosse uma explosão mesmo. Só Entendi. que aí a pipoca Mas sai ele não é toda. ele não é aquele milho de pipoca que a gente come no Não? cinema. É aquele pipoca de galinha, sabe? Tá. De chá, essas coisas assim. Então Ah. ele não estoura que nem o de pipoca mesmo, Aham. mas ele fica aquele formato que a gente conhece, né? Uhum. Só que no nosso caso, a gente colocou o arroz asiático. Aí fica aquelas arrozinhos que vendia assim na Sei, rua, sei. que ficava no rosinha, Aham. que é aquele arrozinho. Ah, em vez de fazer com pipoca.
É o mesmo estilo, só que a gente coloca o arroz. E aí vende por saquinho. Saquinho. E aí sai quanto o saquinho? R$20. Sai 5 porções. Cinco? Dentro de Ah, cada e estoura. cada vez que você estourada, faz, você cinco- consegue fazer 5 porções de R$20. Isso. Ah, entendi. E a demanda é grande? Por isso que fica fazendo a cada 5 minutos? Só vende. É. Cada estourada sempre vem umas harmonideiras ali A Harmonia correr. adora. Entendi. E que mais vocês pretendem vender? Os de sempre. Os de sempre. Hot dog, É que já é- batatonado. Como vai ser um evento coreano, vai ter muita coisa parecida, né? Aham. Então a gente tenta entrar com algumas coisas um pouco mais diferentes, né? Sei lá, espetinho, coisas que assim, o pessoal vai É querer... diferente, por exemplo, o X-Topoki pro bururcado. frito. Só a gente vai ter. Tá. Entendeu? Pão tigui também, essas coisas assim. Hot dog vai ter umas 3, 4 barracas. Batata tornado vai ter 3, 4 barracas que vão fazer também. E olha só que engraçado, vocês são a única barraca de comida coreana no Smorgas, que é um dos maiores festivais do mundo gastronômico, que tem uma edição também. É um dos maiores festivais gastronômicos Sim. do Brasil também. Mas no Festival da Cultura Coreana, junto com várias outras barracas de comida coreana, mesmo assim é um festival que vocês vendem mais Sim. do que o Smorgas. Sim. Né? Mesmo tendo várias outras barracas de comida coreana também, né? Sim. É que esse festival realmente ele é muito grande. Eu fico. Meus amigos me perguntam, né? Eu fui acho que nas 2 últimas edições. Teve uma edição que eu fui pra vender chopp, que foi a última edição antes da pandemia. Eu tava com um food truck de cerveja perto do Dom Bosco ali, vendendo. E as pessoas me perguntam, nossa, mas vale a pena pra gente ir ou é um festival só pra quem não é coreano ir? E aí, quando eu vendi o chopp antes da pandemia, foi uma experiência muito legal, porque eu vi vários senhores, ajuste bem mais velhos, assim, sentado com família, tomando cerveja, do lado oposto do palco, né? Então dá pra ouvir a música do palco, dá pra ver a apresentação sentado de boa, longe da muvuca, Sim. e vai bebendo, sai, pega uma outra coisinha pra comer. Eu falei, nossa, é uma tarde muito Sim, gostosa, né? E eu falo assim, realmente tem muita fila pra comer, né? Acho que na última edição, então, a fila tava, nossa... A nossa fila foi de uma calçada pra outra. E assim, sabe, não sei, já jogaram aquele jogo assim que tem 4 pontos aqui, 4 pontos aqui embaixo, tenta ligar os pontos sem cruzar a linha. Sim. Era impossível fazer isso com as filas todas se cruzando, misturando. Sim. Dava pra trazer uma brincadeira assim, pega qualquer fila e vê onde você vai parar. Onde você vai chegar e aí você vai descobrir qual que tem pra comer lá. Porque todas as barracas são cheias. Acho que todas vendem bem. E assim, é um festival que eu falo assim, mesmo que você já é coreano, já tá acostumado a comer comida coreana, aí você vai pensar, eu vou lá pra comer tteokbokki, que eu consigo comer, ou em casa, outro lugar. Eu acho que sim, é um evento pra ir, porque tem comidas diferentes. Sim. Pô, agora que eu fiquei com mais vontade agora de ir pra ver estourar lá e comprar pipoca na hora, por exemplo, Faz uma né? gravação junto lá. É que a gente aqui tem nosso ambiente controlado. A gente gosta do estúdio, porque aqui eu sei que funciona. Lá, a gravação externa, a gente ainda não tá arriscando. Mas eu vou participar do evento, assim que eu digo... Eu tô ajudando na comunicação do evento, assessoria de imprensa, essas coisas, né? Então... Eu estarei lá também, não sei se nos 2 dias, né? Mas eu pretendo passar lá. Passarei também na barraca de vocês. Agora, voltando assim, o Smorgas não deixou vocês venderem nenhuma bebida? Não, porque eles fazem... né? A Iceban. Aham. Teve o patrocínio da Iceban, então toda a parte de cerveja... Mas bebidas autorais vocês não podiam vender? Não podia. Eu perguntei, posso vender soju ou só da melancia? Não podia. Eu ia perguntar se vocês não podiam vender chá ou misucaru, por exemplo, essas bebidas com essas coisas que vocês Sim. fazem. As bebidas em gerais, eles praticamente proibiram. Teve as barracas em si, tipo de milkshake, aí não tem como não vender. Tá. Aí esses lugares vendiam. Mas assim, todas as outras barracas não estavam vendendo nem coca. Água, nada. Guaraná. E nos outros eventos também costuma ser assim? Não, só nesse. Não, só Aí nos outros vocês levam bebidas? Sim. te leva. Mas vocês levam essas bebidas industrializadas, assim. Assim, também. e a gente também leva, tipo... como que Yuja-cha, por exemplo. Só que Tá. a gente faz de limão siciliano, por exemplo. Ah, Aí a gente faz o pink lemonade, essas coisas, né? bebida gelada. A gente faz também. Tá. Mas os chás vocês nunca pensaram em fazer? Vender? Não. Qual chás? Tipo, misucaru, essas coisas. Ou não. de oxusu também, o de... Não, Porque não. vocês fazem o milho, né? Sim, sim. Eu adoro o chá de oxusu, né? E...
Uma época vinha no Togi o Porichá, esse chá, o chá da Coreia. Sim, sim. E é super caro, né? Porque é importado e tal. E é pra ser uma bebida... Não sei se vocês já viram em izakaya japonês, eles vendem Porichá, chama Mugicha, né? Que eles vendem lá. É caro, assim. E é uma bebida refinada. O que pra gente, assim, é um purichá, é o que a gente toma em casa água que como a se gente fosse em casa. água. A gente Pra não vende, tomar água né? da torneira, a gente cozinha com o Sim. negócio, entendeu? Acho que se vocês fizessem essas garrafinhas, né? Tipo de chá, que você consegue lacrar, né? Sim, de cocô. E aí botar lá, assim, chá de cevada, por exemplo. Acho que não... A margem é muito grande pra não valer a pena arriscar, A gente nunca pensou, né? entendeu? Mas é porque brasileiro gosta tanto, assim, de alguma coisa, assim, doce, Sim, um sabor muito forte, Aham. assim, que a gente já bebe como se fosse água de casa dentro da geladeira. É bem sutil o sabor, né? É um outro público, é aquele público que quer uma coisa já sem, não doce, sem conservante, sem não sei o quê. É quase que o público que toma kombucha, por exemplo, Sim. esse tipo de coisa, entendeu? Porque vocês ainda fazem isso e é rentável, vocês não vão parar de fazer esses cereais. Sim. Sim. A gente eliminou várias coisas, mas os que a gente manteve é os que ajudam. O que tem então na linha de cereais, então? Tem Chá de o- cevada, milho, misucaru, pó Tem de os mote, multigrãos. multigrãos. Pode quê? Pó de mote. Pode mochi. Pó de moti, Pra poder que a gente fazer. né? passa. Tá. Tem um próprio moti em grão mesmo. Tem a cevada em grão, aveia prensada. Mas aí é o que assim, vocês pegam os grãos e embalam, é isso. Algumas coisas Algumas sim, algumas a gente não. produz. Aí outras vocês têm que triturar Isso, pra poder fazer a isso. farinha. Isso. E também tem que torrar, então. Por exemplo, Sim. o de milho vocês que tem que É, torrar. a cevada Isso. que vem, o milho que vem tem que ser torrado. A gente faz amendoim também, a gente mesmo torra. Mas é pra vender o amendoim torrado pra comer? Isso, Os sem pacotinhos. sal. Isso é uma máquina também que torra? Forno A industrial. gente faz no forno. E vocês têm Vocês tomam Oksusu Chai Porichá em casa? Não. Minalba. Enjoa? Porque... Eu acho que a gente não teve muito costume de tomar muito em casa. A gente toma, se tiver, a gente toma. Aham. Mas a gente não tinha muito costume, era sempre mais água, Água mesmo. normal, né? Entendi. Porque eu ia perguntar se tem um jeito certo de fazer o Porichá e o Oksusu Não, Chai. a gente segredo sempre também, né? vai só ferver e depois vai ter que coar. Eu sempre pensei isso, mas aí um dia eu resolvi pensar, deixa eu ver se tem um jeito certo. Aí eu vi vários vídeos no YouTube e falou assim, não se faz chá assim, é assim que tem que fazer. Aí eu comecei a ficar É que confuso. nem a história do café, né? Não pode encher o negócio de coador até a boca. Aham. É sempre em... Tem, por de um exemplo, jeito, né? tem gente que fala que não pode mexer no pó enquanto tá. Tem gente que fala que tem que mexer pra entrar mais. Tem gente que fala que tem que jogar água quente no papel antes e jogar aquela água fora Sim. pra depois fazer o café. Então eu sou meio chatinho assim. Eu queria saber o jeito certo de fazer as coisas. Eu fui pesquisar Tem gente que só coloca no bule e depois ferve já no fogão. Eu já vi gente que faz naquele elétrico mesmo, sabe? Coloca na chaleira elétrica. e Sim. coloca lá dentro, Ah, deixa é? ferver Minha esposa junto faz também. Entendeu? Aí, ó. Coloca um punhadinho, a água e ferve no... Na chaleira elétrica mesmo. É. Bem mais prático. Também. Bom, eu vou testar então. Nossa, é uma pena, porque assim, eu imaginei que a gente ia conversar dos restaurantes, um pouquinho de Tog e pronto, mas aí tem tantas coisas assim que vocês estão fazendo, né? E eu até agradeço a sugestão de vir gravar os dois juntos, porque deixa mais, como é que fala, mais completo o assunto, né? A gente tá vendo as duas minha é visões. foi muito confusa, nem eu lembro de tudo. Aí tem que ficar atento esporte. Hoje dá pra falar tipo, quem é o CEO da Tabok Factory Company, assim? A gente sempre coloca nossa mãe, né? Mas é ela Dona que Miriam. decide a palavra, ela que decide no Não. final? Não, a gente Quem que sempre decide? faz. A A gente gente sempre faz uma reunião em família, né? E acaba Tá. meio que virando uma votação, sabe? Mas vocês estão em 4 agora É. pra fazer essa votação. E geralmente é o que um pensa contra o que o outro pensa, aí fica vocês tentando manipular mãe e a irmã linha, pra por que puxar. a linha, por que você acha que não vai dar? Vamos ver, vamos testar. Mesmo se tiver metade, vamos testar. Se não der, aí a gente entendeu por quê. Mas isso é fácil quando é pratos. Mas, por exemplo, vamos abrir Santo André? Isso daí chegou a ser polêmico? Não. Tipo, todo mundo achou que era uma boa ideia. Porque a gente estudou o bairro, não tinha
A menina, né, a nossa gerente também, ela falou como que funcionava, né? Então, e a gente pegou um ponto que já estava muito perfeito, assim, muito feito. Então, foi uma coisa que já deu pra gente testar mesmo, assim, não deu, não tem o que fazer, a gente vai testar outro lugar. Não tem uma pessoa na família que a pessoa do chega, do tipo, não vamos fazer mais nada, não... Tá. Às vezes, né? É legal ter, né, começar, mas aí depois começa muita coisa ao mesmo tempo, sobrecarrega a gente mesmo também, né? Porque a gente começou com, acho que nem meu irmão falou assim no começo, que a gente ainda tava na cozinha, minha mãe tava na cozinha e tinha os funcionários da fábrica. Eu acho que de funcionário tinha no máximo uns 6, 7 funcionários. E hoje? Agora a gente com frila, assim, contando tudo, tá mais de 30. Tá. Muita gente. É muita gente. Mas em pouco tempo, né? Sim. Tem então, que ver. Cresceu de uma forma que a gente também não tava conseguindo dar conta. Ó, em questão da franquia, você tava falando assim que precisa ter dinheiro, escalonar, etc. Eu tenho um podcast muito bom, eu sugiro que você ouça, chama Kyopocast. Tem um episódio que é com o Jai. O Jai, ele é o dono da rede da Morana, de bijuteria. E a história dele, ele começou com a Jinjin, que é de marca de comida chinesa. Sim. Né? Ele fala que até hoje o que ele sabe fazer na cozinha é tirar um Nespresso. Tá? E ele abriu um primeiro restaurante de comida chinesa no shopping, pensando em ser franquia, e hoje ele é um dos diretores da Associação Brasileira de Franquias. Né? E ele explica, né, que o momento certo para quem que serve a franqueadora, assim, porque tem muita gente que tem o know-how de fazer um negócio, mas você saber escalonar esse negócio é onde entra esse pessoal, entendeu? E aí essa questão de padronização e tal, como eu percebi que é mais ou menos a ambição que você tem, sabe? Eu acho que não tá tão longe, não tá tão difícil. Tá, vocês já fizeram os mais difíceis, vocês já validaram alguns pontos, vocês já têm o nome, já estão fazendo eventos e tal. Agora é aquela questão realmente da planilhas, do Excel e tal, muito mais do que talvez... Sim. Né? Acho que... E do ritmo que vocês estão indo, né? Acho que é... porque a gente sente hoje... muitas cidades do Brasil, ou mesmo estados, capitais mesmo, que não tem restaurante coreano, né? A gente pega lá BH, deve ter um, mas para suprir necessidade da cidade toda com um restaurante coreano, não tem. E hoje tem uma necessidade por conta de tudo, música, séries, etc, né? A gente entra na parte final do programa justamente para falar agora de música, séries, etc, tá? A gente tem muita coisa mais que poderia estar conversando. Fica aqui, então, já 3 pontinhos pra gente continuar essa conversa, para quando abrir novas unidades, vocês poderem voltar a contar, explicar o que tá... se já dá para comprar uma franquia ou não da Tabok. E aí a gente vai conversar sobre isso, mas antes de encerrar, eu sempre peço para os convidados algumas indicações, tá? Então eu já sei que vocês dificilmente vão para restaurantes coreanos, até porque vocês têm quartos para poder ir, se caso vocês quisessem. Mas a primeira indicação que eu peço é de comida, comida de afeto, quando vocês querem comer alguma coisa. Hoje eu não tô me sentindo bem, hoje eu tô querendo desestressar, hoje eu tô querendo sentir mais felicidade através da comida. Qual que é a comida que vocês gostam de comer e aonde dá para comer isso? A segunda indicação é de séries streaming, né? Séries coreanas ou filme. O que vocês assistiram que vocês gostam muito ou o que vocês estão assistindo que vocês estão gostando. E por último, se te prenderem numa sala de Norebá, o que vocês cantariam para ter que sair. Mas quando eu comecei a falar streaming, eu lembrei de um assunto que eu não puxei. Eu vou querer conversar agora rapidinho. Como é que vocês foram parar no Lado a Lado? No programa lá que... Ah, você viu? Uhum. Ah, tá. É porque acho que já foi na pandemia aquilo. E parece que eles estavam fazendo um estudo de bairro, né? Tá. Eles estavam vendo o comércio e tudo mais. Só que era a área de comidas. E a gente foi selecionado. Eles que chegaram através de vocês e fizeram o convite. Eles fizeram, convite para outros restaurantes coreanos também.
E eles mandaram um formulário pelo Google e falou pra eu preencher. Eu falei, eu só vou preencher, porque eu nem sabia no começo o que era. Aí quando eu preenchi, umas 2 semanas depois, eles entraram em contato, falando que a gente tinha selecionado e tudo mais. E botou a gente. Aí, na E aí depois época, que você foi entender o que era. eles explicaram, fizeram uma reunião, né? E foi legal porque o Lado a Lado não só foi para divulgar, mas eles queriam ajudar essas pequenas empresas de restaurante, as pequenas empresas mesmo, para as pessoas entenderem mesmo como que funciona, né? Eles ensinaram como que era o Canvas, né? Muita gente não sabia como funcionava, Aham. para botar isso em dia a dia, para se organizar, né? Aí eu falei, vou tentar também. Aí eu só entrei. E eles foram mostrando pra gente, Foram abrindo quantos portas. dias, mais ou menos, dessa mentoria? Eu acho que porque como foi na pandemia, a gente fez muito remoto também, né? Depois que mais ou menos acabou, a gente teve o presencial, né? Mas eu acho que foi uns 2, 3 meses. 2, 3 meses. E você também estava participando, não? Não, só eu mesmo. Mas porque tem muita coisa administrativa também, não é? Mas Eu fiz mais por interesse e fui achando legal, né? Pra conhecer também, porque não foi só coisa coreana, né? Eu fui mais entender e conhecer os vizinhos, né? tá. Que eles queriam mostrar que o Bom Retiro não é só um bairro de coreano, né? Aham. Tem judeus, tem gregos, italianos, indianos, tem no café. Aí a gente foi lá e começou a se conhecer. Entendi. E deu pra aplicar algumas coisas que eles ensinaram? Deu. No final valeu a pena. Naquela época ainda eu tava meu irmão tava começando a pegar as coisas do escritório, né? Eu tava começando a entrar um pouco mais nessa parte da produção, né? Pegar o pesado mesmo em relação aos funcionários. Porque a gente ainda tava começando a abrir a saúde, por exemplo. Aham. Então eu achei legal para entender um pouquinho mais desse fluxo, do fluxograma e tudo mais. Entendi. Legal. Então tá, vou falar. Não esqueci de falar do Lado a Lado. Inclusive, eu achei. Vocês gostaram do documentário que foi? Você sabia o que ia ser um documentário também? No final eles fizeram, a gente já sabia. Assim. Gostaram? E então é isso. Então agora vamos para as indicações. Quem quer começar? Primeira indicação gastronômica. O que vocês É só um gostam? restaurante. É um prato, uma comida que vocês gostam. Tá. E aí, onde dá para comer isso? Se você quiser ir para um restaurante e depois pelo prato o que você come nesse restaurante, também não tem problema. Tá. Eu tenho... Minha sopa favorita é miyoku, Tá. mas não dá pra comer. Não dá pra comer miyoku em É muito restaurante. difícil, né? Miyoku é, assim, é uma lembrança muito, assim, afetiva que eu tenho da minha avó, da minha mãe, que ela Miyoku fazia. de carne. Ou de frutos do mar, Tá. né? Sendo miyoku. Mas eu gosto muito de solongtang. E dá pra comer uma conhecida que a gente chama de tia, que é no San. Sei, aqui na Silva Pinto. Tá. É um restaurante especializado em solontan, né? Tipo, tem outros pratos sem ser solontan? Tem. Tá. Mas o carro-chefe de lá é solontan. Solongtang. Tá. Sopas no restaurante de vocês tem o quê? Sundubu? Sundubu, tamanduku e kimchi jjigae. Tá. E você? Comida? Comida, Hambúrguer? Da onde? Eu gosto muito do True Burger. True Burger. Ali Tem. na Cambuci. Na Lins. Você mora lá perto? Moro. Eu moro lá perto também. Aonde? Eu moro, na verdade, mais pra aclimação, descendo, né? Tá. Mas o True Burger eu lembro quando era menor, antes de ir pra esquina, né? Agora tá na esquina um ponto maior. Isso. Mas antes eles eram menor, você sabia? Não sabia. Porque eu conheci depois que eu mudei pra lá, né? Você já conheceu eles na esquina já. Isso. Entendi. É muito bom mesmo o burger. Bom. Fiquei assustado agora. True Burger, eles têm mais um, eu acho, não tem? Fechou. Fechou? Tinha, acho que no Higienópolis. Não lembro. Mas fechou, acho que só tá com o da Lins agora. Da Lins? Legal. E agora a indicação de séries. Ou filmes. Eu assisti uma série coreana chamada Kingdom. Sei, que é de zumbi. Zumbi. Eu achei muito legal. Tá. Você assistiu a primeira e a segunda temporada? E o filme. E o filme também. É muito legal mesmo. Aquela atriz que quando fizeram o trailer do filme, eu não sabia que ia ser filme, eu achava que ia ser uma continuação da série, né? Porque é com a Chon Ji-yeon, né? E ela é uma atriz super... Top. Nossa, ela tá participando nisso. Aí, tá, mas é porque é um filme, né? Mais fácil. Sim. Tá. E você, qual a sua indicação? Startup. Startup? Eu me baseio muito nessa novela do Dabok. É. Legal.
E aí que tem a referência do hot dog coreano também. Então, boa. E por último, a música, né? Se vocês forem presos numa sala de Norebang e tiver que sair de lá só cantando uma música, o que vocês cantariam? Que nem meu irmão falou, eu não sou muito assim de Norebang, né? Mas Norebang me lembra muito assim, extravasar, né? Cantar música assim, tipo, sofrida. Aí eu só lembro do 총 맞은 것처럼. Tá, da Baekjeon. Aham. Tá. E você cantaria, passaria? A música mais curta que tiver, qualquer uma. Tá. Parabéns ali, já era. Um happy hour depois com todos os 30 funcionários do Norebang pra ver ele cantar finalmente como é que fala? Difícil. Comemorando as franquias da Tabo, quem sabe, né? Difícil. Então tá. A gente vai agora, então, quem quiser conhecer os restaurantes, tem lá as 4 unidades, tanto Bom Retiro, Liberdade, Santo André e Saúde. Mas também, esse episódio vai pro ar na terça-feira, dia... Eu não lembro agora aqui, acho que vai ser dia 15. Hoje é dia... Vai ser 15. O episódio vai pro ar na terça-feira, dia 15. E logo no final de semana vocês vão poder ver também todas essas comidas para eventos do pessoal do Tabão na feira do Festival da Cultura Coreana. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por compartilhar tanta história. Fica portas abertas para quando vocês precisarem divulgar ou quiser conversar sobre qualquer outro assunto. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu. Obrigado. Obrigado.